Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast Rumo ao Céu. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast Rumo ao Céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um podcast Entre Irmãos. É sempre uma alegria ter vocês aqui conosco. Muito obrigado por estar participando, muito obrigado por deixar a gente estar falando com você e partilhando um pouquinho da nossa história, do nosso conteúdo com você. É sempre muito bom, toda segunda-feira, estar contigo, mas lembrando que nossos programas ficam gravados. Você pode mandar para o seu colega, pode mandar para o seu familiar, que o assunto aqui é sempre assunto edificante. E a gente sempre começa o nosso programa agradecendo as empresas que acreditam nesse projeto, que acreditam na nossa comunidade, acreditam no nosso trabalho, e graças a elas, tudo isso é possível acontecer. E são elas: Timpani, aparelhos auditivos; ABS Infraestruturas; Vanessa Betarello, corretora e avaliadora de imóveis; Eversafe; Rodonaves; Ariane Cantador, fotografia e design mídia social; Visual Corte Laser; Depósito São Cipriano; Edip Peças Automotivas e o nosso produtor aqui, JS Audio Mídia, o Jandinho, que está aqui com a gente todo o programa. É uma alegria em tê-los aqui e muito obrigado por mais esse dia, por mais essa noite, estar nos acompanhando e dar as boas-vindas ao nosso fundador, ao nosso parceiro de podcast aqui. Seja bem-vindo, irmão Francisco, para mais um episódio. Nossos cumprimentos a todos e mais uma vez vamos juntos aí nesta noite de hoje bater um papo hoje com uma pessoa muito mais do que especial. Uma pessoa que o senhor conhece um pouquinho, né? Então, não sei se eu conheço muito, não. Então, chama o senhor, então, ele para a mesa. Eu gostaria de iniciar, então, perguntando quem é Padre Tiago? É a pergunta-chave nossa para começar o programa. Quem é Padre Tiago? Nossa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Desejo que a paz de Cristo esteja no coração de todos. Padre Tiago é um padre de uma comunidade paroquial que pertence à Arquidiocese de Ribeirão Preto, padre da paróquia Santa Luzia, em Sertãozinho, nossa querida Sertãozinho, que faz 5 anos que eu estou lá. Já? Já vai fazer 5 anos, dia 25 de agosto, que anteriormente fez uma experiência missionária no Amazonas. Me ordenei, era de vigário do Padre Ivonei, na paróquia São João Batista, em Sertãozinho, que começou uma caminhada de igreja aqui na comunidade missionária Divina Misericórdia. Não que a gente esqueça aquele momento da infância, a catequese, que eu também fiz, mas uma experiência profunda, conhecer. O tempo de Quaresma, falamos em conversão, né? Acredito que a conversão realmente é uma só, é aquele momento que você encontra com Cristo, o Cristo real, profundo, vivo, que fala com a gente. Então, tudo isso foi a comunidade missionária Divina Misericórdia, onde eu pude viver essa experiência magnífica, e tudo mais é resto, né? Tudo mais é consequência desse primeiro e único encontro. Legal. Então, quando eu falei que o irmão Francisco conhece um pouco,
Porque muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, irmão Francisco tem um filho padre? Então é esse aqui, que é o Sou eu. filho padre do irmão Francisco, é o padre Tiago. E o pessoal brinca porque, às vezes, a pessoa, nossa, o diácono tem um filho padre, que bênção. Realmente é uma bênção muito grande de Deus na vida da gente. Depois, eu não sei se para ele, padre ter um pai diácono é tanta bênção, né? Tem um pai diácono, é bênção. Com certeza. Mas... que aí soma que o diácono é o senhor, né? Então, o problema é que sou eu, né? E aí é o fundador da comunidade, não sei o quê. Mas eu acho interessante porque, às vezes, eu já falei aqui algumas vezes, né? Quando a gente fala da... Não significa demoras de Deus, que Deus não demora. Deus, ele age sempre no tempo certo, mas nós aqui, às vezes, temos pressa, né? Mas eu sempre falava, quando a vocação do Tiago começou a aflorar, né? E é claro que nós sabemos que cada diocese tem suas normas, mas a nossa aqui é preciso que o padre assine encaminhando. Ninguém chega lá no seminário, eu quero ser seminarista, né? Precisa ser encaminhado, né? E o padre Tiago, quando ele falou isso para mim, né, e eu pensava comigo assim, justamente pelo fato de a questão do diocese. Eu falava assim, gente, será que vai aceitar? E eu falava para ele, vamos rezar. E é justamente, vamos rezar. Deus não falou nada ainda, vamos continuar rezando até a hora que foi a hora de Deus, aquela hora que o padre assinou e que realmente aí foi. E é ele que eu falo, que quando o padre passou de manhã na comunidade para levar o Tiago, o padre falou para mim assim, vamos, né? Eu falei, não, eu não vou porque eu não quero chorar, eu já chorei demais, né? É que você perde um filho no sentido assim, é uma perda boa, né? Uma perda para ganhar, né? Mas assim, você tira do convívio, tá junto com você ali na comunidade, rezando, trabalhando, participando das missões, etc. e tal, e de repente sai de casa, sai da comunidade, quer dizer, vai para longe. E a gente sabe que a vida de seminarista às vezes vem uma vez por mês, às vezes nem isso, né? Fica 2, 3 meses sem ir na casa dos pais e tal. Então, esses momentos são coisas assim, marcantes, principalmente de tudo aquilo que nós passamos nos 3 anos, né? De vida de comunidade e de paróquia, né? Dos eventos e tudo mais. Então, eu acho assim, Semana Santa, esse daqui não tem um que vem aqui que não fala, né? Eu acho que o pessoal fica até curioso, eu preciso ir lá para conhecer a Semana Santa aqui de Batatais, que realmente é um marco, ficou, não tem nem dúvida, né? De tantos e tantos que passaram por aqui e que dela participaram da vida da comunidade, né? Eu falo que hoje, como a gente tem casa em outros municípios, quando você chega em outro lugar que você encontra as pessoas, a pessoa lembra. Ah, eu estive lá e eu participei. Ou como figurante, ou porque ajudou a montar cenário, né? Trabalhava a semana inteira, né? Ficava de segunda até sexta-feira da Paixão. Então, quer dizer, isso ficou marcado nas pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas, falando nisso, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Nós tivemos agora, no começo do ano, várias dioceses, né? Fazendo convite para aqueles que sentem um chamado. Cada diocese faz um caminho, são encontros, experiências, etc., com aqueles que querem entrar para o seminário, né? Eu sei que está um pouquinho distante, mas como foi para você essa experiência de chegar ali, que é tudo desconhecido, né? As pessoas, o local, a rotina. Como é que é isso? É um choque? Dá vontade de ir embora, largar tudo? Eu posso só... Pode. Porque nós estamos falando da entrada do Tiago no seminário, do padre Tiago no seminário. Vocês dizem que os padres vêm aqui toda vez, eu esqueço de chamar de padre. Mas antes do seminário, teve a sua entrada na comunidade, que também não é fácil, assim, pelo menos a convivência, também é uma vida comunitária um pouco diferente do seminário. Então, eu acho assim, para a gente até trilhar uma linha cronológica, como que foi esse processo seu na comunidade, esse período, quando a gente fala da Semana Santa, o senhor ajudou também a montar aqueles cenários lá embaixo do sol quente, torrando, cavucando buraco, então, tudo isso, e aí depois a gente entrar na questão do seminário, que tem... Como diz, são muitas emoções. Né? São muitas emoções, muita ferpa no dedo, martelada. Olha, Semana Santa, eu lembro basicamente, tem uma cena que nunca vai fugir, eu acho que eu vou levar para a eternidade na cabeça. Quando meu pai pediu para abrir um buraco, eu não faço ideia para quê. Eu abri um buraco, uma largura mais ou menos assim. Quando ele veio, ele gritou, para que eu vou fazer com isso, mano? Eu não sabia o que era. Quando eu vi o caminhão entrando no São Báltamo, era uma árvore de verdade. Olha, aquilo me deu um trabalho para abrir. Meus dedos, minha mão ficou toda machucada. Porque, lembra, foi um ano que a gente enforcou
Judas Iscariotes Sim, na árvore. sim. Quase morreu mesmo. Quase morreu. Foi. E, foi primeiro assim, tem o antes, né? Então, eu sou nascido em São José dos Campos, mas me criei Você é muito nascido lá na diocese de origem do Dom Moacir. a mesma cidade. Mesma cidade. É, somos nascidos da mesma cidade. Ó, Mas eu me criei mais em Jacareí. Então, oriundo de uma... Esses dias eu estava fazendo memória da minha mãe, que biológica faleceu. Estava pensando, né? O que eu diria para minha mãe sobre ela? Acho que a gente só tem a gratidão, né? Porque eu nunca vivi com a minha mãe. Então, isso foi muito difícil na infância. Eu fui criado por tios. Então, você imagine as tormentas que se passam. Se você não imaginar, pense no pior. Tinha tios muito rígidos, muito difíceis. Coisas que aconteceram muito complicadas. Então, eu nunca vivi com ela. Então, chegou um momento que, sabe, deu uma pirada, toda aquela história de vida difícil, você não ter a mãe por junto, via de vez em quando. Era-se muito castigado na casa dos tios. Meu pai, eu sabia quem era só de vista, mas nunca tinha sequer cumprimentado. Eu não cheguei a conhecer meu pai, porque quando um irmão meu me descobriu, filho dele, um dia depois que eu tomei posse na paróquia de Manaus, 13 de novembro, no dia 14, eu acordei de manhã, às 7 da manhã, tinha um convite no Facebook, Flávio José dos Santos. Eu aceitei, logo essa pessoa começou a conversar comigo, era meu irmão. Olha. E foi onde comecei a conversar com ele. e você não conhecia até então. Não tinha ideia. E ele morava onde? Em Jacareí. Jacareí mesmo. Jacareí. Só que Ah, meu pai, nessa altura, já estava morando em Outra Feira Grande, no Alagoas, que é a terra de origem dele. E aí eu comecei a manter contato, né, com esse meu irmão, fui conhecendo, fui aproximando. Quando foi para mim conhecer meu pai, conhecer assim, real, né, conversar, porque eu sabia de vista que eu morava no mesmo bairro que ele, em Jacareí, mas nunca nós havíamos cumprimentados. Ele morreu uma semana antes de eu ir conhecer. Nossa. Tava com a viagem já agendada e ele acabou Agendado. Uma semana antes ele faleceu. Eu cheguei lá para celebrar o 7º dia dele. Nossa. Aí estava em Alagoas. Em Alagoas. E então, assim. Você celebrou o 7º dia dele? Celebrei. Cheguei no dia que fez história. 7 dias. Que 7º dia. história. Na época, imagina para uma criança, um jovem, foi muito difícil, né? Foi onde que eu fui embora, saí andando pelo mundo, sabe? Me cansou um pouco aquela vida. Aquele momento, não sei, tá? Foi muito difícil, porque era tudo muito complicado. Então, um jovem, ele quer ser muito revoltado com tudo e com todos. Nunca usei droga, essa dor me levou para esses lugares. Nunca tive esse tipo de problema, mas a vida em si já era um grande problema para mim, né? Não precisava criar mais, né? Aí, essa minha mãe, também fiquei muitos anos sem vê-la, fui reencontrá-la depois no seminário, né? Depois que a gente ganha uma certa idade, a gente começa a analisar a vida toda que a gente passou. Eu acho que estou chegando nos 40, dia 16 de agosto. Parece que é o tempo de repensar, né? Fazer um balanço. Então, assim, hoje, graças a Deus, está tudo muito bem resolvido comigo mesmo. Tudo está perdoado, não tenho arrependimento de nada, não tenho arrependimento de ter um dia ido embora, fugido, sei lá que palavra se dá isso. Não sei de quem eu estava fugindo também, de mim mesmo, talvez. Mas foi quando eu fui parar na comunidade, no dia 14 de março. Eu nunca esqueço. Seu lado de Batatais. Seu lado de Jacareí veio andando? Não, mas eu dei uma volta pelo Brasil. Andando, e de repente chegou aqui. Cheguei assim por acaso, não tinha intenção nenhuma, eu nunca tinha ouvido falar de Batatais. Nem do Capitão Ferreira. Não, ouvi em Franca, eu estava em Franca quando cheguei aqui. E aí, cheguei, eu nunca esqueço. Eu cheguei, eu tinha pegado uma coceira, o senhor lembra? Lembro. Eu cheguei um dia, estava tendo louvor, estavam cantando, tinha um rapaz na comunidade que tinha uma voz muito linda. Robson parecia do Bruno Marrone. Sim. Ele tinha uma voz muito linda, ficava ouvindo. Mas, ao mesmo tempo, a questão de igreja me incomodava.
porque eu nunca tive experiência. Eu falei, esse povo fica rezando. Só tô precisando de um lugar pra Tá? descansar. Só queria descansar, porque e no outro dia ia embora. No primeiro momento, o que me segurou foi essa coceira, porque Tratar. tinha que tratar. Eu fui no médico, me ofereceram para uma consulta. Você tem que ir no médico, isso daí pode Uma coceira na pele, né? na pele, principalmente na noite. A Sueli, na época, estava na comunidade, que foi quem caminhou. E fui ficando, tratando, passando um remédio horroroso no corpo. Amarelo, né? Fedia. Né? E foi acontecendo. Fala assim, teve alguma coisa pensada? Nada foi pensado. Pensado por Deus. Por Deus. Hoje eu tenho certeza disso. Mas não era meu pensamento. Então eu fui descobrindo todas as coisas, como viver em comunidade, como viver na comunidade missionária de Divina Misericórdia. Eu fui assumindo com o tempo responsabilidades, separar remédio. Era o início da comunidade. Essa estrutura magnífica que se tem hoje não tinha nada. Que ano que é isso? Não padre? tinha nem uma Kombi, né? Não, Tinha Não, nada. tinha só o Monza que O nascia Monza. milho É o dentro. Monza. E que ano que é isso? 2004, 2004, 2005, E tudo isso foi acontecendo. Falar que assim, até mesmo a vocação foi eu sempre digo assim, a primeira vez que eu me senti, que eu achei magnífico, foi quando eu olhei o padre no presbitério. O padre Neucino é um grande comunicador. Aquilo começou Chamar a atenção. se desnudar na minha frente e eu comecei a olhar, viver, entender, a estudar, aprofundar. Então, tudo isso é um grande processo, não é uma coisa de um dia para o outro. E a gente foi amadurecendo até o ponto de eu entender que eu queria. Aí eu ia com o pai, acompanhava nas formações, olhava palestras. Eu lembro de tantos lugares, fomos, Santa Rosa, Ribeirão, tantas cidades, Franca, fazendo experiência de oração. Uma magnífica que eu nunca vou esquecer, aquele moço Cosme, Cosme. na Rio de paróquia Janeiro. Maria Gorete, que a gente foi uma experiência tão O bonita. Cosme lá do Rio? Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Depois, aquele evento de Franca, que até hoje tem o Halel. Halel, também foi uma grande experiência. Então, essas experiências de igreja, claro, uma experiência com Cristo, foi se acumulando e foi desenhando na minha cabeça qual é o caminho que se abria para mim. Né? Esse chamado foi compreendendo aos poucos, gradativamente. Até eu conversar com a primeira pessoa que eu conversei, eu me lembro, hoje ele é padre, é o Padre Neto. Ele era seminarista na nossa paróquia. Santa Rita. Ele era seminarista em Santa Rita. Então, a primeira pessoa que eu conversei na vida, até hoje eu tenho muita gratidão. Nós somos amigos e vizinhos, que ele também é pároco da paróquia São Sebastião em Sertãozinho. Então, foi a primeira pessoa que eu tive a coragem, porque tudo dá medo, né? O fato de pensar, eu vou ser padre, eu não conseguia mensurar. O que era Chegava a doer, falar, nossa, eu vou ser padre, porque era tão longe da minha realidade, né? Poucos anos atrás você não sabia nem onde você ia ficar, né? Pela história, né? Então, de repente, chegar nesse ponto, né? É um salto, né? Um salto gigantesco, né? E fazer a cabeça, nossa, processar tudo isso, deve ter sido muito difícil. Não sei se foi difícil, acho que não foi difícil. Talvez seja difícil Deus fazer eu entender, né? Ter demorado isso. Da gente entender. Não é que foi difícil, é porque é uma coisa que você nunca pensou e de repente aquilo aparece na tua frente. Dá medo, isso. Não é difícil. Eu acho que eu tinha muito medo, insegurança. Será que é isso mesmo? Então, até você entender que é isso que você quer, demora um pouco. É um parto, né? Uma gestação e um parto, até aquilo nascer na sua vida. Por isso que eu usei a palavra descortinar. E aos poucos que essa cortina vai abrindo e você vai enxergando toda essa realidade. Até chegar no seminário, no propedêutico, na época foi em Jardinópolis. Nossa, assim, era um mundo muito diferente de tudo que a gente tinha vivido. Chegar Padre Leandro Pupim, o reitor, Padre William, o vice-reitor, padres magníficos que nos ensinaram tantas coisas, nos ajudaram em tantas coisas também.
A minha experiência do Por Deus foi magnífica. Jardinópolis, na Vila Reis. Era assim, a gente convivia, tinha formação, tinha as responsabilidades da casa, tinha as comunidades que nós participávamos, que é a Nossa Senhora de Fátima, ao lado do seminário, e a matriz Nossa Senhora Aparecida, que é a Igreja Central de Jardinópolis. E ali tem uma herança do Monsenhor Orlando, né? Tem. De igreja, e é uma comunidade muito pobre. Então, nós tínhamos muitos desafios. Por exemplo, à noite, se não fechasse a janela do quarto 6 horas, depois ninguém suportava maconha, porque tinha muitos que usavam maconha ali, droga ali perto. Era um povo muito caloroso, muito acolhedor. Então, vivemos muitas experiências. Nossa, sabe, era o início mesmo, o início de tudo. Nunca vou esquecer. Quaresma, caminhada penitencial. Nós tínhamos que preparar a caminhada. Nós não sabíamos de nada, mas é assim que a gente foi aprendendo. Aí, de repente, eu puxei uma Ave Maria. O padre William, que era o vice-reitor e o pároco da paróquia, falou assim: você já rezou a Ave Maria penitencial? Eu falei: não. Aí ele perguntou: por que você está rezando? Eu pensei: porque eu não sei. Então era bonito aqueles jovens que não sabiam de nada, mas estavam ali tentando fazer, tentando acertar, né? Tantas coisas, assim, as aventuras. Isso era muito bonito. E dentro daquela comunidade de Jardinópolis, dentro daquela realidade pobre, a gente foi aprendendo muito. E o Padre William, ele dava muita oportunidade da gente desenvolvemos uma catequese missionária, de visitar os familiares dos catequizanos. Começamos esse trabalho, que hoje existe uma comunidade chamada Santa de Virgens, que é uma comunidade que faz comida todo dia para as famílias carentes, que é uma realidade realmente muito pobre e pouco vista na nossa região de Ribeirão Preto. Não te cortando, mas só para lembrar assim que, de repente, se a gente não sai, a gente não vê. Por exemplo, você, eu vou visitar os pais de uma criança da catequese. E quando eu vou naquela casa visitar, quando eu entro na casa, aí você se depara, então, com essas realidades brutais. As pessoas não têm o que comer. Não ter o que comer, umas realidades em crianças em meio a drogas, a prostituição, principalmente violência. Aquelas crianças eram muito violentadas pelos próprios pais. Pais que consumiam drogas, álcool e machucavam muito elas. Eu vi muita criança, por exemplo, com cheiro forte, não tomavam banho, sabe? É um estado completo de abandono. Isso, assim, para a nossa região, quem conhece um pouco, é difícil você ver uma realidade tão dura e tão difícil. E está ali perto. E está tudo ali. Porque se você procurar na história, a Vila Reis foi aquelas ideias de Jerico, de alguns administradores de município, pega todos os povos da região, joga tudo num canto, só para se afastar, segrega, como tantos bairros, né, Ribeirão Preto, tantos lugares do Brasil fazem isso. Fizeram e fazem isso. Então, foi essa coisa gostosa, o propedêutico, né? De conhecimento, de experiência com o povo, porque a gente sai muito assim cru das nossas comunidades, né? Então, e era uma experiência diferente do que está aí hoje. A experiência era comunitária. Nós dividimos um grupo de seminaristas para a Igreja Matriz Nossa Aparecida, outro grupo na Fátima. Às vezes juntava todos para ir para a Matriz ou todos para Nossa Senhora de Fátima. E ainda de quebra tinha o Santuário Bom Jesus da Lapa, na época era o Padre Ilcinho, e na época tinha uma barraca chamada Bom Pastor, que era o nosso seminário. Então nós ficávamos responsáveis por... 5 da manhã a gente estava pegando frango, levando para os açougues para cortar, para levar para outro lugar, para temperar, para trazer de volta. Nós tínhamos que lavar o recinto da onde fazia a barraca, tínhamos que limpar todas as mesas, preparar todas as mesas e ainda na hora participar da missa da novena e depois servir o povo na nossa barraca. Então, era uma realidade bem desafiadora, mas tudo isso foi muito importante para aprendermos o que nós temos que fazer hoje, né? Na comunidade, nossas comunidades tem quermesse, né? Tem que estar junto com o povo. Estamos lá na nossa comunidade, temos que ter noção das coisas, né? E temos que estar junto com o povo. Então, começou o aprendizado ali. Isso tudo foi crescendo, a gente está dentro do propedêutico, né?
E depois você foi para o que a gente chama seminário maior, é isso? 2008, Seminário Maior, Maria Imaculada em Brodowski, estudar filosofia. E aí fomos, já era um grupo menor, tinha o Daniel, o Padre Germano, Já esteve Fernando, aqui com a gente, né? já esteve aqui o Padre Germano, só nós dois dessa turma que se ordenou. Aí veio a turma do São José, que era o seminário menor, Wesley, o Ronaldo, que é de Brodowski. Nós éramos 4, 5 na turma, nossa turma, estudar filosofia. E aí começa um outro momento da formação, né? Por exemplo, os estudos na semana, as experiências dentro do seminário, também as responsabilidades com a casa. Quando eu falo responsabilidades, cada um assume uma missão, a limpeza, ser coordenador de limpeza, na liturgia, até chaveiro, roupeiro, tem várias funções. E depois, aí a formação nas paróquias é diferente. Cada ano ficamos em uma paróquia. Então eu comecei o primeiro ano em Dumont, com o Padre Marquinhos, que hoje é pároco aqui na São Sebastião de Batatais. O segundo ano foi com o Padre Manuel, lá na paróquia Divino Espírito Santo, em Serra Azul. O terceiro ano foi na paróquia Santa Ângela, que na época é com o Padre Luciano, que já faleceu. Sim, Faleceu naquele mesmo ano, dia 24 de agosto. novo, né? Jovem, né? Ele 33 anos. 33. Padre Luciano é grande padre, um homem maravilhoso. Ele era natural de Olímpia, faleceu com 33 anos apenas. Ele enfrentava o câncer desde os 18. Então, praticamente todo o período de formação dele e os 8 anos de padre, que ele teve 8, ele já tinha desde os 18. Começou no período que ele estava no seminário. Começou com um câncer aqui debaixo do braço. A verdade, para o Luciano tinha muita dificuldade de tratamento, ele não aceitava, ele passava muito mal, então ele desistia dos tratamentos. Então isso se foi prolongando, protelando, até que chegou um momento, ficou irreversível, né? Do pescoço para baixo tudo tinha tumor. Mas o Padre Luciano era muito querido. Eu lembro que a gente foi no velório, né? Uma comoção muito grande. A igreja Santa Ângela estava em construção, né? Muito querido, né? Muito. Ele começou... aquela paróquia ela era uma comunidade da paróquia São João Batista. Que fica na Rua Chile, ali embaixo, Irajá. Começou com a aquisição do terreno, ali foi pelas Irmãs Ursulinas, que era dono de todo aquele território da Fiuza, né? Então foi um negócio que fizeram, tanto é que tem um colégio delas ali do lado, que era a área delas. Então, quando vendeu, as irmãs venderam, deixou um terreno para a igreja. E ali começou com o Padre Borini, no tempo que ele era pároco da paróquia São João Batista, em Ribeirão Preto. Depois, Dom Arnaldo nomeou o primeiro padre de lá, foi o Padre Luciano, que fez uma reforma na antiga capela, que tinha uma capela, fez uma reforma boa, deixou bonita, e começou a construção dessa hoje, que é a igreja de Santa Ângela. Que é muito bonita. Muito bonita. Foi todo esse período. Depois eu fui para Sertãozinho, o Padre Sérgio Carmona. Segundo ano foi com o Padre Luiz Ferro, na São Pedro. Terceiro ano, Santa Rosa de Viterbo, com o Cônego Pedro. E o último ano foi com o Padre Marcelo em Serrana. Uma paróquia muito grande da nossa arquidiocese, né? Tem muitos trabalhos, aprendi muito também, todas elas. E terminei a caminhada do seminário em Serrana, que depois, posteriormente, eu e o Padre Germano seriam ordenados na cidade de Serrana. Porque nós dois tínhamos passado por lá, o Padre Marcelo ofereceu, nós ordenamos lá. Uma pergunta que eu quero fazer para os dois. Padre Tiago, como foi falar para o irmão Francisco que você queria ir para o seminário? E quando sai, bom, que você vai, como foi falar, ó, padre, pai, vai dar certo de eu estar indo? Irmão Francisco, o senhor já falou algumas vezes, a gente sabe, mas agora, assim, como que foi receber esse pedido do seu filho, que iria ir para o seminário, e depois, ó, você vai. Como que foi, a perspectiva aqui de pai e filho nessa situação? Eu vou começar por mim, foi horrível. A gente faz a pergunta achando que vai ser uma coisa bonita, uma mensagem tão comovente. Foi horrível, porque é aquele momento ainda de muita dúvida, né? É algo muito grande.
sabe que eu lembrei muito desse momento? Vai me chamar de doido. Um dia eu brinquei com um coroinha na missa. Eu falei assim, você vai ser padre. Ele falou assim, não, padre, é algo muito grande. A resposta desse coroinha me chocou. Hoje ele chama-se Fabiano, hoje ele mora em São José dos Campos, estuda lá no ITA. É algo muito grande. E olha onde ele está hoje, no ITA. Então, da mesma forma, era aquele momento para mim, era algo tão grande que talvez eu nem acreditasse que eu poderia ser, eu conseguiria ser. Então, assim, a primeira pessoa foi o Padre Neto, que na época era o seminarista Neto, da paróquia Santa Rita de Cássia. Depois eu entrei na sala dele, aquela salinha. Famosa. Ó, pai, tem um que eu tô pensando, sabe aquela coisa gaguejada, enrolada, demorada. Falo, não falo. É. Mas foi bonito, eu me lembro assim que eu me senti muito aliviado, chorei com ele, né? Foi uma... Assim eu comecei a perceber que era realmente, eu acho que as respostas foi a confirmação de Deus para mim, né? Foi algo muito bonito. Eu quis começar justamente para dizer isso. Não é fácil, no momento você pensa tantas coisas, né? E eu falei, ai, na hora que eu tive coragem de falar, é porque eu falei assim, é isso mesmo que eu quero. E o senhor? Bom, foi um susto, né? Porque você que está na comunidade há tantos anos, né? Mais de décadas, sabe que quando a gente observa quando a pessoa, no nosso caso hoje, naquela época não tinha, hoje temos. Aí faz o encontro vocacional, começa a ser acompanhado, tem as formações e vai tudo aquilo lá. E aí a gente percebe aqueles que realmente estão ali buscando Deus, que está certinho e tal, e a gente fica torcendo, vai dar certo, esse vai e tal, não sei o que e tal. E ali a gente, naquele começo, principalmente sempre falava do amor de Deus, nosso Deus é um Deus que acolhe, um Deus que abraça a todos e etc. Tal. E quando ele vem e me dá essa notícia, primeiro foi uma alegria muito grande, no sentido de dizer assim, puxa vida, a comunidade nem começou ainda e já tem uma vocação sacerdotal. Tá dando frutos, Deus, né? já está dando fruto. E não é fruto, porque na primeira visita de Dom Joviano, que você estava, não estava? Estava. A fala dele foi a seguinte: o sacerdote é para a igreja, ele não é para a comunidade. Eu não esqueço disso nunca. Porque Essa visita faz tanto tempo que eu lembro que as fotos eram em preto e branco lá. Preto e branco. Porque a foto era em preto e branco, mas tiraram uma foto e a gente tinha tudo em preto e branco as fotos. Não sei, mas eu achava assim, não, nós vamos ter um padre para a comunidade. E aí vem o nosso pastor, o bispo, e diz, não, o padre é para a igreja. Eu falei, pronto. Mas, quer dizer, então, mas era uma alegria muito grande. Quer dizer, nós estava engatinhando, já estava oferecendo alguma coisa para a igreja, né? A gente sabe que tem paróquias aí que nunca deu uma vocação, e nós ali nem tinha nascido, já está dando uma vocação. Mas, ao mesmo tempo, veio um susto. O que é o susto? Que é aquilo que eu falei no início, né? Cada diocese tem suas normas e tal, mas geralmente para pegar a pessoa que veio de outro lugar, de outra diocese, de outra cidade, tem dificuldade. E aí eu pensava comigo assim, agora, para avisar o padre, tá, sempre a pegar essa carta de apresentação, a diocese não vai aceitar. Agora, como é que eu vou falar isso para ele? Eu não vou falar, eu vou ficar quieto comigo. Por isso que eu ficava falando, vamos rezar, vamos rezar. E ele às vezes cobrava e eu falava, vamos rezar. Né? Já falou com o padre? Ficava cobrando e ele... Porque no primeiro momento aí o padre disse assim, tem que ver porque tem esse problema de a diocese de origem, não sei o quê. Aquela Já coisa não era toda, né? Que até hoje é assim, né, Tiago? Até hoje funciona assim. Se um rapaz vier de São Paulo e quiser entrar no seminário, ele não entra. Ele tem que fazer principalmente nos últimos anos foi bem organizado isso pelos bispos, né? E todos os bispos agem da mesma forma, né? Por exemplo, quando nós somos acolhidos no rito, nós já pertencemos à admissão. A admissão já é um momento de acolhida oficial. Uhum. Então, ali, ou seja, tem vínculo canônico com a igreja local, a partir daquele momento que faz normalmente no primeiro ano de teologia, né? Certo. Então, antes os bispos eram, ainda continuando, né, os bispos são os responsáveis, eles que dão a palavra final de cada diocese, mas hoje há uma espécie de um combinado, né, para não ter esse muito pular para lá, vem para cá, como alguns vêm de outros lugares, dioceses. Isso implica tantas coisas.
Sim. Então, isso ficou bem mais... Nunca pôde, na verdade, né? Mas isso ficou bem organizado ultimamente. Então, e essa era uma preocupação que eu tinha, né? Porque eu falei, "Bom, se vier um não, que decepção que ele vai ter e qual vai ser a reação dele diante dessa decepção? Se eu falei que na nossa igreja tem um Deus que acolhe, que abraça, que ama, e de repente ele não vai ser acolhido. Então eu fiquei preocupado nesse sentido também. Ficou Né? preocupado de dar o contra-testemunho sem ser o Sem culpado ser o pela culpado, resposta. mas graças a Deus, né, aquilo que eu falei, confia na oração. Vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar. E quando foi falado, teve que ser, vai e pronto. E aí eu parto daquele pressuposto que eu sempre falo assim, né? Tanto para ele quanto para qualquer outra pessoa, né? Se você tem uma vocação, não significa que você que vai ter que realizar aquilo daquele jeito, porque de repente eu sinto um chamado, mas aí na experiência eu vejo que não é aquilo, porque é por isso que existe o caminho vocacional, que é para o discernimento, para fazer um discernimento. De repente eu quero ser padre, mas eu acho que eu posso ser padre, continuar com a minha vida de bom vivão aqui fora. Aí a pessoa fala, não é assim não, é assim, assim. Aí a pessoa fala, então isso eu não quero, é uma coisa que eu não sabia. Mas por que eu estou pontuando isso? Porque o que eu queria dizer é assim, se por acaso e aí a importância da oração. Se for da vontade de Deus que você seja padre, por exemplo, não tem homem na face da terra que impeça. Nem o Papa. Nem Papa, nem Bispo, ninguém impede. Se é vontade de Deus que você seja, ele te faz. Agora, se não for da vontade de Deus, mas nem o Papa te faz padre. Você entendeu? Então, quer dizer, aquilo você vai falar que não quer, não vai dar certo. Eu estava pensando na oração, vindo para cá, na oração da coleta de domingo. Que a graça de Deus possa sobrepor as nossas limitações, nossos percalços, nossos pecados, né? As nossas más inclinações. É isso que dizia a oração da coleta do domingo. Porque eu acho que o grande desafio para nós, quando vocacionado, todos nós, é aceitar a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela se realiza de maneira tão beatífica, tão bonita na nossa vida, a partir do momento que nós conseguimos matar o nosso ego um pouco, diminuir o ego, segurar o nosso querer e assimilar o querer dele. O resultado é divino, o resultado é magnífico, porque quando a graça de Deus, a vontade de Deus se faz carne na minha carne, se torna esse lugar tão maravilhoso que você, de repente, pergunta assim, o que você deseja hoje? Nada, eu tenho tudo, sabe? Não precisa. E é tão bom assim, eu tenho o que eu preciso. Tenho. O que eu necessito. A mesma coisa, o caminho de discernimento é você colocar-se primeiramente no colo de Deus e deixar, olha, qual é o chamado? E deixar Ele direcionar. As coisas vão acontecendo. É inexplicável, porque é um mistério. O mistério não se explica, mas é um mistério que vai acontecendo na nossa vida. Tudo vai se encaminhando para onde tem que ser. Não é Porque quando nós colocamos o nosso ego, o nosso eu em primeiro lugar, nunca vai ter espaço para a vontade de Deus. Nunca vamos conseguir fazer um bom discernimento, né? Porque, de repente, a gente pode fixar uma ideia na cabeça que não necessariamente é aquilo. Por isso esse tempo longo de discernimento, né? Formação é sempre, todos nós temos que estar em constante formação. A ordenação não encerra a formação, é só a primeira etapa. A formação é permanente, continuada. A gente sabe bem disso, porque toda vez que nós leva a bronca das formações na comunidade, nós não quer vir, aí vem o mesmo discurso. Eu estava lá na formação do clero ontem, e lá na primeira fileira, o padre João Ripolo, que é padre já há tantos anos, a formação nunca acaba, vocês têm que ir. Eu falo mesmo, o padre João Ripolo precisa de formação, está com 88 anos quase, se não me engano, quer dizer, conhece tudo, sabe, um homem sábio, um homem santo, mas ele vai lá, ele está lá. Porque isso é fazer comunhão também, é estar. Sim. Porque às vezes não é que o que vai ser falado lá eu não sei, apesar que a gente sempre aprende. Não é que eu não sei, mas é eu estar presente, eu estar fazendo comunhão. Por exemplo, nós fizemos agora, recentemente na Quaresma, o Cerco de Jericó. Né?
Já é uma tradição antiquíssima na comunidade que a gente faz 2 vezes por ano, ordinariamente. Se precisar, a gente faz extraordinário. Apesar que a gente tem até medo de fazer, porque hoje começa a acontecer coisa, A né? gente fala que o Cerco de Jericó é o balançar a roseira. É balançar a roseira, a gente fala, porque realmente, olha, é incrível. É incrível. Dessa vez agora parece que foi o espírito de doença, né? Resolveu todo mundo ficar doente. Começou internado. Os que não ficou doente, sofreu um acidente, teve que operar. Um negócio de doido. Mas eu falo assim, o Cerco de Jericó, então, quer dizer, todo mundo conhece o Santíssimo exposto, e no nosso caso aqui é ininterrupto. São 7 dias e 7 noites ininterruptas em oração diante do Santíssimo, né? E a gente, então, tem as fórmulas de orações próprias, da hora santa, se é do tempo da quaresma, se é do tempo do advento, e por aí afora. Todos os textos que nós conhecemos. Meditado, com cada mistério se lê o trecho bíblico, e assim vai. E aí a gente faz a abertura, e eu fiz a abertura final. A pessoa falou assim, poxa, mas vai 5 horas da manhã para vir para a comunidade, e a gente reza tudo junto, chega, cumprimenta, conversa, dá tapa na orelha um do outro, brinca, tal, tá junto, e depois tomamos um café, sentamos, tomamos um café, e depois todo mundo foi para trabalhar na casa que está, ou na cidade que está, viajou, foi trabalhar. E aquele momento não tem preço. Eu acho assim, por exemplo, é a mesma coisa quando vocês fazem a convivência com os padres, né? A sua presença ali, ela não é um detalhe. Ela é muito importante, porque ali você está partilhando com eles, brincando, conversando, e isso cria vínculos. Né? Isso é muito importante. Você sabe que e por isso que a formação é importante. É importante, e o retiro, por exemplo, é um momento muito importante para nós. Não só espiritualmente falando, mas essa comunhão, de exercer essa comunhão. Convivência. Porque nós temos pouquíssimo tempo. Lá em Sertãozinho, eu louvo sempre a Forania Nossa Senhora Aparecida, nós somos muito próximos. Então, esse tempo da quaresma é um tempo gostoso, que nós atendemos confissões, claro, cansa, mas é gostoso de estarmos juntos. Depois jantamos sempre juntos, todas as noites das confissões. Ali temos um trabalho em comunhão que funciona muito bem, que a gente sempre está em algum momento junto, sabe? Então isso é muito agradável, porque o fato de ser padre é absolutamente assim, nós somos compreendidos por outros iguais, né? Sempre pelos iguais. Sim. É como a família, não existe lugar mais seguro para uma pessoa do que a própria família. E como nós padres acabamos formando uma família presbiteral, né, do presbitério. Então é importante estar esse momento em comunhão, partilhar. É a hora que a gente consegue colocar as nossas dores para fora, dizer as frustrações. Às vezes temos dúvidas no trabalho, se está indo legal, se não está. Então todo mundo vai ali colocando a sua realidade, né? E até as coisas engraçadas, coisas boas que acontecem, acontece lá na minha, assim também, então a paróquia funciona desse jeito. Isso aguça, inclusive, a criatividade de cada um de nós. Então, é muito importante estar em família. Felizmente, às vezes, o próprio ofício nos afasta, porque é uma rotina, pode se transformar uma rotina tão grande de tantos trabalhos, visitar, atender. Tem a questão administrativa, que é uma coisa realmente pesada. Ontem mesmo eu perguntava, telhado, estamos construindo uma igreja de Santa Rita. Eu falei, estou construindo a minha Santa Rita. Lá em Sertãozinho, muito devoto, sempre fui muito devoto de Santa Rita. E aí o telhado é assim, é embutido, eu ficava pensando, meu Deus, eu estudei filosofia e teologia, eu não sei. E aí todo mundo olha pra sua cara, padre, é o senhor que decide. Faz assim ou faz embutido? Dá vontade de sair correndo, porque... Então, começou de um jeito, foi para outro, agora está do jeito que começou. Só para ter uma ideia, né? Ter noção dessas coisas. E quando você assume uma paróquia, eu acho mais importante assim, e que isso gira todo o nosso trabalho, é você manter o sonho da comunidade, porque estar numa comunidade tem que ter uma direção para onde nós queremos ir. Isso é o pastor que está à frente que tem que ir mostrando caminhos e incentivando esses caminhos, né? Para não ter que ficar forçando, criando regrinha daqui e dali, como que obrigando as pessoas a irem.
né? O sonho é de outra forma, né? O sonho sonhado com todos sonham o mesmo sonho e têm a vontade de ir por esse Realizar. caminho. Então, você tem que ali estar motivando, trabalhando, visitando, estar junto. Então, a vida de comunidade, ela é exigente, mas ela é muito boa. Mas talvez, assim, pelo tanto de coisa que se faz, às vezes a gente não consegue estar juntos, né? Estávamos falando justamente dessa comunhão entre nós padres. Às vezes não consegue, mas é saudável. Dom Sérgio Castiani, arcebispo emérito de Manaus, que faleceu, hoje tenho certeza que está na glória de Deus, é um homem incrível, maravilhoso, assim, um homem de uma misericórdia, de uma gentileza tão bonita. Ele era de São Paulo, né? Do estado aqui? Ele é paulista, ele era espiritano, da congregação dos padres espiritanos. Então, ele sempre trabalhou na missão, principalmente na região amazônica. Foi feito bispo para Tefé, no interior do estado do Amazonas. Tefé é uma cidade. Tefé é uma Porque cidade. diz que foi feito bispo para ter fé. Não, ele não tinha antes. A cidade chama-se Marcão Tefé. Não, mas tem que explicar. E depois ele foi nomeado arcebispo de Manaus. Ele renunciou porque ele teve uma doença muito grave que acabou levando à morte, né? Ele renunciou, aí tinha apenas 64 anos. Ele é degenerativa a doença. É né? degenerativa. É o Parkinson, mas começou na garganta. Nossa. Então foi diminuindo toda a capacidade dele. Dom Sérgio, ele sempre dizia nas reuniões do clero, um padre quando se afasta é um padre em perigo. Assim, ou afastado, quando ele se isola dos outros padres, das reuniões. Manaus, por exemplo, com toda aquela realidade difícil, todo mês tinha reunião do clero, todo mês. E é uma realidade difícil, quando eu digo, é de acesso. Tem padres que estão em regiões muito longes e difícil acesso. Mas eles sempre estavam lá e com muita alegria. A gente teve a participação aqui de um episódio que veio o padre Rodrigo Barcelos, que está lá hoje. E ele falava dessa dificuldade, das distâncias, né? E ele falava de alguns eventos que realiza lá, o irmão Fusca ainda falou da festa de Pentecostes, é isso, né? E eu até já queria, então, aproveitar, padre, já que você está falando desse período, porque então o senhor passou pelo seminário, tudo foi ordenado, e assim que o senhor foi ordenado, o senhor já foi para Manaus também, missão? Foi assim, eu ordenei diácono 20 de fevereiro de 2015 em Batatais, na paróquia Bom Jesus. Depois, 6 meses, 4 de setembro, em Serrana Padre. Eu fiquei na paróquia São João Batista, esse período do diaconato, e mais 1 ano exatamente na paróquia São João Batista, vigário do Padre Ivonei. Foi quando, na missa de 1 ano, que eu celebrei, comemorei, meu pai estava, família toda, foi quando eu me despedi da comunidade e fui para a missão no mês de setembro, ainda em setembro, né? Aí, em novembro, eu tomei posse, eu fiquei 12 meses com o padre Marcos, que estava lá, hoje é reitor do propedêutico daqui da Arquidiocese. E eu tomei posse lá dia 13 de novembro, ainda era Dom Sérgio, o arcebispo, e Manaus foi uma experiência, é uma igreja muito diferente, sabe, de tudo que a gente está acostumado. Eu era pároco, onde hoje é o padre Rodrigo, eu era pároco lá da paróquia Nossa Senhora Consolador dos Aflitos, e nós temos 2 paróquias, e no interior, Nossa Senhora Perpétuo Socorro, que é o município Careiro da Várzea. É uma ilha em frente a Manaus. O pai não gostou muito de andar de barco, não. Ele falou que adorou, que ia mudar para Manaus, que lá é fresquinho. Os rios são... de Manaus, um abraço, mas... Um abraço e a força. Manaus, assim, lá, Amazonas, os rios são... Quem nunca foi, não acredita o tamanho daqueles rios, né? A força que é tudo aquilo. A natureza lá se mostra de uma grandeza que a gente se sente menor que uma formiga. E essa ilha tem mais de 80 comunidades. Então, eu ficava sempre alguns dias do mês atendendo nessas comunidades ribeirinhas, comunidades assim na beira do rio, né? Povoadinhos que tem lá. Então, ele passava esse período. Nesse período que eu fui pároco, eu fui vigário forâneo lá do setor da Zona Sul onde estávamos. Fui diretor do seminário São José, que é o seminário lá da toda a província do Amazonas, é o estado do Amazonas e Roraima.
E foi uma experiência muito bonita, assim. Eu atendia meninos de São Gabriel da Cachoeira, todos eles de origem indígena. Quando deu um ano que eu era Que vinha pro seminário. vim para o seminário da Pelazia de São Gabriel da Cachoeira, que é lá na divisa do estado do país, do Brasil com a Bolívia, com a Colômbia, aliás. Colômbia e Peru. Bolívia não. Colômbia e Peru. Então, é uma região que mais tem indígenas. Então, a maioria deles... Então, era difícil no começo. Fiquei um ano sofrendo na mão desses meninos, porque é outra cosmologia, é outra forma de encarar tudo. Toda a realidade que é conhecida por nós, que é uma cultura branca, europeia, né? Eles têm outra. Então, era muito difícil. Eu cheguei a conversar na época com o reitor, padre Zenildo, que hoje é bispo auxiliar de Manaus. Falei, ai, padre, o senhor me desculpe, eu fico grato pelo convite, mas eu vou deixar porque eu não tenho condições de acompanhar. Eu não sei se está sendo frutuoso isso, fecundo, e ele não deixou naquele momento. Sabe, tem coisas que a gente aprende assim na missão. A gente acha que na missão você vai levar alguma coisa. Na verdade, você está indo para buscar. Você está indo para buscar. Então, é muito bonito isso. E lá vivi essa experiência no seminário. Por exemplo, festa de Pentecostes que você citou, é a maior festa diocesana do Brasil. São mais de 100 mil pessoas no Sambódromo. O irmão Francisco e o padre Rodrigo falavam. Dos eventos diocesanos, é o maior do Brasil. E eu trabalhei em todos os anos. Primeiro, eu fui responsável pela Eucaristia. Nós tínhamos que montar 10 tendas, cada tenda com 60 âmbulas, 60 ministros, 60 coroinhas, um padre para concelebrar nessas tendas ao longo do Sambódromo. E lá no canto ficava o palco principal, era um palco que se contratava, né, para montar lá. A missa muito bonita acontecia com toda a força da igreja de Manaus. É no dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes, E domingo. essas 10 tendas eram com celebrações com a missa central. Sim, é imediato. No momento da oração eucarística, os padres concelebravam ali. Por quê? Nas tendas. Não teria como colocar tudo isso em um lugar só, porque né? pelo que eu contei Todos os aqui, grandes eventos. nós estamos assim. falando de 600 âmbulas. 600 anos. São mais de 100 mil pessoas. Meu último ano foi 120 mil pessoas. Muita coisa. E o último ano que eu trabalhei foi na coleta. Nós trabalhamos com 700 pessoas fazendo coleta. Foi uma loucura. Era um trabalho tão bonito, satisfatório, sabe? Organizar aquilo. Depois tinha que recolher tudo, colocar num carro acompanhado com polícia, levar para um lugar específico da diocese, fazer a contagem. Então, escalado tantas pessoas para trabalhar lá dentro e depois. Foi momentos muito agradáveis com os bispos. Dom José também. Dom José hoje é bispo de Parintins, ele era bispo auxiliar de Manaus no meu tempo e filho da paróquia que eu era pároco. Então, a gente trabalhou bastante unidos ali. Foi muitas experiências. Quantos anos, padre, o senhor ficou lá? 3 anos e meio apenas. 3,5? Tudo isso de história. Tudo isso, vivemos De muita experiência. coisa. Foi uma experiência muito rica. Manaus, assim, é uma grande escola para a gente aprender. Foi nessa época que ele era pároco lá que o senhor foi? Foi quando era pago. Mas nesse diferenciação, para que as pessoas que estão nos vendo possam entender. Assim, que a gente nota essa diferença, a forma de ser igreja do norte, na Manaus, o povo manauara, e nós aqui, sudeste, sulistas, que seja, tem um olhar, um ser igreja diferente. Por exemplo, a gente pode até dizer assim, parece que lá você sente uma maior participação dos leigos do que aqui, onde parece que fica muita coisa às vezes na mão do padre ou na mão do... Eu vou explicar para o senhor, essa pai. diferença. Tá na história. E por que também? É mais religioso, missionário, não sei. A resposta, pai, porque vem na história. O Amazonas, ele é colonizado pelos portugueses, claro. Depois os franceses, teve períodos de riquezas diferentes, como o da borracha. Mas uma questão sempre foi posta e questionada, talvez até hoje sem resposta. Sempre foi um lugar pobre de vocações. Então, o Amazonas, a Igreja do Amazonas, sobreviveu muito tempo com vocações europeias. Padres vindos da Europa, das congregações,
Porque no primeiro momento você tem a coroa portuguesa dominando aquele território, no segundo momento passa para a coroa espanhola, depois aquele tratado Tordesilhas volta para a coroa portuguesa. E a coroa portuguesa utilizava muitas congregações religiosas para habitar e habitar ao mesmo tempo, né? Dominar. Exploração também, essas coisas ou não? Explorar recursos. Em outro sentido, mas não era tanto assim. Amazonas ainda era muito difícil, muito longe, né? Mas claro que e esse período foi feito por padres europeus, praticamente. Você tem lá no São Gabriel da Cachoeira os padres salesianos, que até hoje é a presença deles lá forte. Quari, os padres redentoristas. Cada região foi uma congregação assumindo. Isso é importante para entender o Amazonas. Quando você chega em Manaus, é muito interessante as devoções. Cada congregação que estava no interior criava uma igreja sede, casa em Manaus, para descanso daqueles que estavam do interior. Porque, mais uma vez, o interior do Amazonas é uma realidade muito dura, muito difícil. Você não tem conforto, você não tem estrada, você não tem automóvel, você anda de barco, né? Tem jacaré, tem cobra. Dorme em rede, são lugares muito com clima não tem Wi-Fi, muito tropical, não tem nada disso. Então, as casas na capital era para eles virem descansar. E onde foi criando também a igreja de Manaus, que era uma igreja com muitas devoções particulares dessas congregações. Então, não sei se o senhor se lembra, perto da nossa paróquia, tinha a paróquia São José, aquela igreja grandona. Ali eram os padres salesianos. Então, dia de São José não se celebra assim em todas as paróquias. O povo tem o costume de todos se direcionar lá. Então, se você for na missa São José, você vai ver 40, 50 mil pessoas. Se você for no dia de Nossa Senhora Aparecida, tem o santuário de Nossa Senhora Aparecida que está os padres redentoristas. Normalmente é 100 mil pessoas lá na missa dela, na procissão dela. E nas paróquias são poucas, porque são locais, né? As devoções são bem locais, exceto por Nossa Senhora Perpétuo Socorro, como os redentoristas têm uma presença muito forte, se espalhou muito em Manaus. E ficou muito nesse nicho europeu. Com a diminuição dos europeus naquela região, ficou um vazio muito grande, né? Ficou um vazio, então sempre a dificuldade de construir, de nascer vocações naquela região, provindas daquela região. Hoje melhorou bastante, os bispos têm trabalhado, mas até um tempo atrás eram muito poucos. Então, se você for em Manaus na reunião do clero, você vai ver muitos padres europeus, talvez nem tanto mais. Hoje tem padres da Índia, você vê padres... Inclusive, eu conheci um padre chinês. Nossa. E eu fiquei, assim... Como ele falava bem português em tão pouco tempo. Tão pouco tempo no Brasil. Mexicanos, latino-americanos, de modo geral. E padres provindos de outras dioceses do Brasil, como é o nosso caso. A nossa arquidiocese talvez seja o contrato mais antigo com Manaus. Nossa. Né? Então... Tem padres de Feira de Santana, padres de Salvador, padres do Maranhão, padres de várias localidades do sul do Brasil, de outras dioceses do estado de São Paulo, não só em Manaus, como nas outras dioceses e prelazias. Então, e isso quer dizer o quê? Pelo número pouco de padres, por exemplo, Manaus é uma cidade de 2,5 milhões, muito dependeu dos leigos. As comunidades não eram assistidas por padres. Por exemplo, a paróquia da Betânia, nossa paróquia Consoladora dos Aflitos, ficou muitos anos sem ter padres. Então, era um grupo de leigos que tocava a comunidade. E assim, quase todas as paróquias, exceto aquelas mais tradicionais, mais antigas dessas congregações, não tinham padres fixos. Tinham padres que passavam por lá e celebravam a missa de vez em quando. Então, a paróquia, a diocese de Manaus, a realidade amazônica, depende muito dos leigos. Imagine você essas comunidades, 80 comunidades ribeirinhas que nós temos. Domingo, poucas dá para ser atendidas uma missa dominical. Então, os leigos daquelas comunidades que fazem um culto dominical. Não é nem celebração, porque tem comunidades que não tem sacrário, não tem reserva, depende da situação, porque tem a questão do natural, né, da natureza.
Os rios sobem, dependendo da época do ano. Ah, Agora eles verdade. estão subindo. Invadem. Então tem comunidades que não dá nem para manter o sacar. Outras já tem. E aí tem celebrações, mas é muito poucas, né? Se for ver, quando nós falamos Careiro da Várzea, nós estamos falando do município mais próximo de Manaus. Imagine os outros municípios mais distantes indo nas prelazias, como que é difícil essa realidade. Se ficar doente lá, É difícil Tem que porque rezar. o hospital mesmo, você só tem em Manaus. Por exemplo, quando eu estava naquele porto que pega o barco para o Careiro, quantas vezes eu vi... Pois uma vez eu estava no barco, colocaram um caixão, eu saí do barco na hora. Porque as pessoas vêm para Manaus se tratar e falecem. E aí tem que voltar. Né? pra E ser são do sepultado. interior, levam para ser sepultado. Outra dificuldade é enterrar, por exemplo, as águas sobem, dependendo do sai lugar, tudo. Ah, meu Deus. sai. Por exemplo, no aeroporto de Manaus, as pessoas que têm mais condições lá, muitos vêm buscar recursos em São Paulo de tratamento. Então, já vi muita gente vir para São Paulo e falecer e voltar no avião, ter que mandar o corpo. Então, não era difícil ver isso no aeroporto acontecer. É porque para quem tá não está nos vendo, eu falo que eu não sou. Eu gosto muito de geografia, né? Hoje nós estamos falando bastante de geografia, mas vamos lá. Manaus fica do lado de cima do rio. Então, não tem acesso terrestre. A pessoa não pensa nisso. Eu, como sou muito Ou é ruim. aéreo ou é pluvial. Então, Não eu, tem como sou jeito, não muito tem ruim, estrada. então, como eu sou muito ruim de geografia, se a gente pensar no Rio Amazonas, o Rio Amazonas praticamente corta o É o nosso negro. continente. Ah, não, o Amazonas. Sim. Então, quando você fala Manaus está do lado de cima Lá do de rio? cima. Lá de cima. Mas Manaus, toda ela, a região de Manaus, toda ela é cercada por rios. É porque tem o Não Negro, só né? ali é o encontro do Rio Negro e Solimões. É muita água ali, Na né? verdade, é o Rio Negro. É, né? Que passa por lá. É o muita- Rio Negro, muito- que antes dele é o Rio Amazonas, que vem das Cordilheiras dos Ângeles, né, do Chile. Aí passa os Ali ele Solimões, passa como Rio Negro. Só que eles vão e- encontrar depois de Manaus, o encontro. Em Das Manaus. águas. Em Manaus. O encontro. Ali ainda é município de Manaus. Mas, assim, Um a pedaço cidade de cá é Manaus, pedaço de lá é Careiro. Por né? isso que eu que dá sou. um encontro. Por isso que eu não entendo nada de geografia. O Rio Amazonas nasce na Cordilheira dos Andes? Isso. É o Amazonas, sim. Mas os Só Andes que não tá não no tem- Chile aqui embaixo, mas não, Não, a Cordilheira era a linguiça. Então vamos voltar a falar de igreja, porque geografia não vai virar. Mas, Não, assim, porque- só para dizer, Manaus é muito precária a questão de saúde. Hoje à noite, às 20h30, tem uma reunião no Palácio Episcopal. Eu e a doutora Fabiola Bachega, que é de Sertãozinho, nós estamos desenvolvendo um projeto que vamos apresentar hoje, justamente sobre médicos da região nossa que vão para lá. Doutora Fabiola Bachega já está, ela é pediatra, há alguns anos já, ela vai todo ano, e ela passa uma semana, 7 dias, atendendo pessoas ribeirinhos, crianças, né, no caso dela, pediatra, ribeirinhos, crianças ribeirinhas nas comunidades. Tem muitas crianças que nunca foi atendido a nenhum médico. Como, por exemplo, Nasceu lá no meio do mato e foi criado. uma doutora de Ribeirão Preto, ginecologista, atendeu mulheres, a maioria nunca passou pelo médico. Então, assim, é muito escasso, né? Eu sempre brinco com o pessoal, quando eu vejo o pessoal reclamar daqui, eu falo assim, vocês não sabem o que é o Brasil. Porque o estado de São Paulo, praticamente, nós temos tudo do bom e do melhor. Toda É, esquina. tem as dificuldades próprias aqui, mas foi um outro entrevistado nosso que falava, né, que o Brasil é um continente, que o que nos une é a língua, O padre Fábio. porque a realidade é muito diferente, né, de um espaço para o outro. O padre, nessa realidade, o senhor lá em Manaus, né, então o senhor ordenou, ficou um ano aqui como padre, foi para Manaus, onde tem uma atuação do leigo muito ativa, correto? E aí o senhor volta. E aí você se depara com um pouco o contrário, né? Porque os nossos leigos aqui, assim, até por Cuidar da ordem. fica nesse negócio. Padre, o telhado faz assim ou faz assado? Mas Né, sabe então- o que eu aprendi? Fazem assim porque a gente acostuma eles assim. Eu vou começar, meu pai conhece essa história. Eu vim e assumi a paróquia de Santa Luzia, que vinha de um momento de anos, décadas, muito difícil. Ponto. E nós praticamente começamos reorganizar essa comunidade que não tinha trabalhos pastorais,
muito poucos fiéis, leigos, muito poucos, não tinha nenhuma pastoral praticamente constituída. E fora a questão administrativa. Hoje, graças a Deus, essa paróquia está bem grande, viu? Eu diria que está assim, muito grande. Mas sabe uma coisa que eu trouxe de Manaus? O mais importante é ensinar eles a fazer, é deixar eles fazer. Eles participam. Talvez a questão não esteja nos leigos, esteja em nós padres. Nós precisamos aprender a sair um pouco de cena e deixar eles crescerem, né? Por exemplo, o último final de semana tive um retiro de jovens. Eu vi as fotos. A nossa coordenadora tem 15 anos. Que lindo. É uma menina, assim, um espetáculo. Prodígio. Maravilhoso. Eu não fiquei sempre, se viram, gente, se viram. Era o primeiro, é claro que eles vão ficar um pouco desesperados. 80 e poucos jovens levar para outra cidade, aquela coisa. Deu tudo certo, foi maravilhoso. Sabe, a gente tem que apostar, tem que acreditar. A minha coordenadora da liturgia, que meu pai conhece também, a Giovana Bonatti, lá da paróquia, uma pessoa muito capaz. Ai, padre, vamos fazer assim. Ai, viu o que vocês acham melhor? E tem hora que a gente tem que aceitar os erros também. Não adianta ficar castigando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois de ensinar, vai devagar e, assim, dando autonomia, todo mundo vive dessa forma. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, quando a gente chega na paróquia Santa Luzia, então a gente vê um coral que canta e encanta, porque é fantástico. Eles vieram aqui na nossa paróquia, né? No nosso jubileu, e canta mais demais. Mas você conhece música litúrgica, não é só a música litúrgica, eles entendem música. Aí eu vejo aquele monte de coroinhas. Como é que você chama? Lá não fala Clarissa, fala... Lá chamam Filhas de Santa Luzia. Filhas de Santa, aquele monte de meninas que é Filhas de Santa Luzia. Aí eu vejo que a Sertãozinho, aquela região que vocês não conhecem muito lá, eles não têm muitas paróquias não têm o hábito dos acordes como nós aqui, de vestir, né, túnica, ou então aqui, na maioria até de sobrepeliz, etc. Só falta o colégio. Só falta o colégio. Se deixar, tem. Tem um hábito em algumas paróquias de usar o social, né? Eu achei tão interessante isso vem do período de Dom Wilson Montanari. Do Dom Wilson. Foi o período dele que... Hoje eu acho que já quase paróquia, nem a última, a própria São João, eu vi... São João tinha bastante também, né? Hoje foi instituído, agora estão usando túnica. Estão usando túnica, né? Então, mas o que eu queria chegar é assim. Aí você vê lá, eu não sei, poderia até dizer, que mais outras pastorais que tem, que a gente sabe, tem grupo de oração, tem etc. Mas quanto tempo vai estar lá? Foi pouco tempo, já tudo isso. Foi pouco tempo. A primeira coisa, quando eu cheguei, se eu lembro... Primeiro que foi um período de pandemia. Meu primeiro final de semana na paróquia foi aquela primeira reabertura de 30% de fiéis dentro das igrejas. Então, assim, claro... Estava fechada, né? Estava fechada. Chegou na paróquia, a paróquia estava fechada, então, praticamente. Praticamente foi assim. O padre Leandro Ramos, que fez um período na Santa Luzia de transição, ele se despediu na quinta, que não estava aberta ainda. No final de semana foi aberto. Aí eu não celebrei. Foi o padre Ademir, que me ajuda até hoje lá, que celebrou. E no outro final de semana eu cheguei. E aí começamos esse trabalho. Primeiro, assim, não tinha liturgia. Eu falei, como uma paróquia não tem liturgia? É o arroz e feijão, né? Precisa. Ministro. Eu tinha uma paróquia grande e tinha 8 ministros apenas. Então, tudo foi assim, começando, trabalhando, vamos devagar, né? Uma por vez. Olha, precisa formar ministros, precisa formar pastoral litúrgico. Pude contar com alguns leigos no início, claro, sempre, que ajudaram. E foi chegando, Deus foi mandando esse povo e a gente foi montando pastoral da saúde, as pastorais, de modo geral, aquelas mais necessárias, catequese. A catequese já tinha. Batismo, catequese. Batismo, pastoral da família, que está muito grande. Então, temos as filhas Santa Luzia. Às vezes aparecia uma pessoa assim, ó, padre, eu tenho tanta vontade de ter uma pastoral dessa aqui. Aí eu falei, eu acho que... Vamos, começa você que falou. Então vamos fazer. Já que falou, já que falou como é. E as coisas, né, a gente vai dando apoio e aquela coisa, sem colocar muito a mão... Porque, de repente, aí você mata a capacidade criativa do leigo.
Então você tem que apostar no leigo e acreditar. Dá só um suporte. Dá mais um O suporte. padre tem que estar ali é. para dar todo o suporte que for necessário, né? Mas deixa eles. Às vezes vai acontecer coisas que você acha que deveria ser de outra forma, você vai ensinando, tirando aquilo que não seja tão agradável, tão bom ou necessário. Então, ela devagar fomos constituindo, por exemplo, jovens. Eu lembro que o Ilha Terra, que canta e toca, que gosta da palestra, começou um grupinho, teve algumas Os dificuldades. Você falou de jovens, né? Muitas paróquias aqui, isso acabou tudo, não tem mais nada. E aí aí surgiu esse povo, começou outro trabalho, foi, sabe? Hoje não é fácil, mas tem que insistir e permanecer, porque, na verdade, às vezes eu vejo assim, os grupos querem começar com uma coisa muito grande, Precisa pequenininho. né? E essa pressão de tudo tem que ser Não, não. O importante é anunciar o evangelho para a juventude, e não importa a quantidade. E outra coisa, jovem que evangeliza jovem. Você acredita que eu nunca fui no meu grupo de jovens para dar palestra ainda? Eu estou sempre, toda semana, com a coordenação. Mas ir lá, não, deixa ele, sabe? Fala a mesma língua, jovem evangelizando jovem, porque quando você fala de pequeno, eu lembro aqui o seguinte, comprometido, pequeno comprometido. Exemplo, desde a da minha juventude, que já faz muito tempo, mas depois, lembrando mais recente... Dessa vez não fui eu que Você falei. pega grupos de jovens das paróquias, o grupo de jovens tem 8, 9 jovens, mas são comprometidos. Toda semana eles estão ali juntos, eles fazem estudo bíblico, eles ajudam, eles programam, eles participam. Quer dizer, é muito melhor do que você ter 100 jovens que vai lá bater palma e cantar, e depois vai embora, não faz nada, né? Mas Só para, por exemplo, esses jovens com esse retiro, alguém me perguntou essa semana, a irmã lá da casa, uma irmã franciscana da penitência, e agora, o que você vai fazer com esses jovens? Eu pensei, olha, irmã, alguns estão num grupo, outros são acólitos, outros são acolhidas, tem catequista, tem na Pascom. Então, eles estão... Eu acho que mais importante do que ter um grupo de jovens é ter os jovens. Os jovens nas pastorais. Ele está se inserindo dentro da realidade eclesial que nós porque, temos. quer queira, quer não, porque o jovem ele não se contenta em ser passivo, de sentar e ficar assim. Não. Isso é para nós, somos idosos. Ele quer participar, ele quer fazer as coisas, ele não quer ficar parado. A gente não só se contenta em ficar quieto, sentado, como a gente quer isso, né? Não, nós já queremos, né? Agora o jovem não quer. Você já quer Eu sentar, já né, quero Marcos? ficar sentado e quieto, né? O jovem não quer, o jovem ele quer agitação, ele quer coisa, ele quer fazer as coisas. É. Mas uma coisa interessante, eu falo porque eu falo as duas pontas. Qual que é o segredo? Se é isso que você falou, que é o segredo, né? Por exemplo, se a gente conversa com qualquer pessoa que é da Santa Luzia, você sabe a sua fama lá, né? O Tiago é muito bravo. O pessoal é bravo demais. Ele é muito bravo. Você é bravo? Vixe, é bravo. Você não Mas eu conhece. nunca chamei. Não, mas olha só, ao mesmo tempo que vem essa coisa, o padre Tiago é muito bravo. Mas vem uma coisa. Mas ele é muito amado. Qual que é esse segredo de ser tão amado? Porque todo mundo que você conversa lá, né, a gente percebe isso, eles te amam demais. Eles gostam muito. Então, quer dizer, é como aquele paizão que corrige, que chama atenção, então ele pode ser entendido como bravo, mas que ama a sua comunidade, ou sei lá, se o segredo é isso que você falou, de deixar a comunidade fazer. Eu acho, sabe que eu acredito, pai? A gente, por exemplo, tem que ter uma direção. Para onde nós queremos ir? Quando, que eu já estava falando, o pastor, ele tem que saber qual o caminho ele vai seguir. Tem que ter um norte. Para onde eu quero ir? Onde eu quero chegar com a comunidade? O que eu quero que essa comunidade seja? Então, eu preciso passar a sonhar. Foi assim, no começo, eu olhar para Santa Luzia, tinha medo de ser um fracasso, de não conseguir direcionar. Então, conforme foi acontecendo, e os sonhos, por exemplo, a Santa Rita, eu conversei essa semana com o padre Ivonei, segunda-feira, ele me ligou e falou assim, Tiago, posso tomar um banho aí na sua casa? Que ele veio, passa em alguns amigos, vai para minha casa, toma banho e faz a reunião à noite, né? De lá vai embora. Eu estava conversando com ele, falei, lembra, Ivonei, quando você passou comigo de carro aqui, ele falou assim, brincou, já pensou, Tiago, você construir uma igreja aqui de Santa Rita? Porque estava abandonado o terreno, parado, né? Largado. E eu estava conversando justamente isso.
Quando eu cheguei eu falei, como que eu vou pensar em construir igreja se eu tinha que pagar um monte de dívida? Mas aquilo, de repente, começou a acontecer, dar certo e deu para sonhar. Deu para sonhar, fomos correr atrás de um projeto, vamos fazer o projeto. E você vai sonhando, e ao mesmo tempo, fio na barriga, será que vai dar certo? Né? E agora, essa semana já está colocando telhado em muito pouco tempo. Acho que também, assim, a gente tem que ter uma direção. Quando o povo fala que eu sou bravo, não é que eu sou bravo, assim. Exigente. Tem um gênio. É que você sabe para onde tem que ir. Então, por exemplo, não vou permitir que saia desse projeto, caminho, norte desse, que foi desse traçado. norte. Bravo. É assim, não chama atenção, mas, por exemplo, tem hora que dá para melhorar algumas coisas, né? Não, mas Você só dá uma olhada. O pessoal da música, por exemplo, na Igreja de Santa Luzia, quando eles estão do meu lado aqui, pertinho. o São Judas também, mas é mais longe. São Judas, aquela igreja muito grande. Eu olho no olho, sabe, para ver, ó, o que é isso? Aí eu dou risada com eles, nunca chamei atenção. Acho feio chamar a atenção dos outros. Por exemplo, eu não gosto que chama Nem se minha, deve, né? né? Eu não gosto de chamar a atenção minha de forma pública. Se chamar também, eu revido. Né? Acho também que eu Aí, porque o bravo. Tá entendendo por que o povo acha que é bravo? Ele tá certo, velho. Mas eu acho que primeiro a gente tem que respeitar esse sonho que a gente cria. E o sonho do padre tem que ser transmitido para a comunidade. Ele não pode sonhar só para ele. Só para ele. Eu acredito que a Santa Luzia está sonhando Junto. comigo esse sonho junto. Então todo mundo embarcou e estamos indo. Né? Você falou uma coisa interessante, porque de repente, às vezes o padre tem o sonho dele, mas não é o que sonho não é um da sonho de comunidade. igreja. Não é um sonho de igreja. E aí a coisa trunca, não vai para frente, porque aí a comunidade ela não abraça o projeto. Aí fica Por muito exemplo, difícil. esse projeto da Santa Rita, para você ter uma ideia, esse terreno existe desde quando foi criado o bairro. Foi o engenheiro do bairro separou esse pedaço de terra pensando numa igreja Santa Rita. Ele procurou o padre. Na época, o padre Mas se o negou. bairro não chama Santa Rita. Não, o Santa Rita é lá na frente. É a devoção dele que é Santa Rita. Isso. E aí procurou o padre da época da Santa Luzia, não quis comprar. Procurou o padre Wilson, que hoje é Dom Wilson Montanari. Aí conseguiu um dinheiro via cura, com um empréstimo. Aí fez o padre da Santa Luzia pagar o resto e conseguiu comprar esse terreno. Começou a se construir, depois de uns anos, essa igreja. Levantou... As colunas, né? não, levantou as paredes. É? Levantou Sim, porque eu e nunca caiu. fui lá. Ah, por isso. Caiu. Levantou e caiu. É igual, Caiu. é igual a nossa da casa-mãe. Não, mas não caiu. Caiu uma parede lá. Véio. Caiu, os ventos derrubaram. Isso foi um trauma para Imagino. Sertãozinho, para a comunidade, entendeu? Eles tinham aquele sonho. E ficou muito tempo abandonada. Parado. Aí os leigos, somente os leigos, Adelso, Jair, que estão até hoje, que são do grupo de oração, São Rafael, o grupo de oração nosso é o mais antigo da cidade. Ele já completou 30 anos. Nossa. Eles praticamente ajudaram muito, seguraram as pontas ali naquela comunidade. Eles construíram um salãozinho, uma coisa bem simples, bem precária, sabe? Metade parede, o resto zinco. Assim, uma coisa bem onde até há pouco tempo eu estava celebrando. E eles começaram algumas atividades ali. Né? Fazer grupo de oração ali. O terço dos homens, fazer ali. Então, começou essas atividades. E o Palhando, eu acho que chegou a celebrar a missa lá, sim, chegou. Depois que a pandemia, tivemos que parar. E quando voltou, eu não voltei para Santa Rita tão cedo, porque como ela é pequena, tinha que ter espaçamento, não ia funcionar. Sim. Então, demoramos a começar as celebrações lá. E tinha um horário de missa Santa Luzia que eu não voltei justamente para pôr o horário da Santa Rita, que era às 19 horas no sábado. Tinha 2 horários truncados na Santa Luzia. Aí eu deixei de celebrar às 19, nunca celebrei, desde quando voltou, justamente pensando na Santa Rita. E aí começamos a embarcar nesse sonho, sabe? Começou tudo a caminhar para isso. Ou seja, era um sonho da comunidade e também pessoalmente meu que eu trouxe. E eu acho que
é mais que um modelo, é uma igreja viva que a gente sonha, né? Eles sonharam muitos anos para ter que aquela igreja se reanimasse, fosse uma igreja viva. Eu falo assim, é um povo que sofreu muito. Eles viram as outras comunidades decolarem, se desenvolverem, terem pastorais, e eles estavam para trás, né? Não conseguiam. Diante de tudo isso que o senhor falou, da experiência que você teve em Manaus, eu começo a identificar desse retorno seu aqui para Sertãozinho, ver o desenvolvimento da paróquia, muitos leigos estando à frente, tudo. E isso, hoje, até eu e o Janderson conversava agora há pouco, na parte da manhã sobre isso, é uma questão que nós sentimos uma certa falta. Às vezes o leigo ter esse suporte, né, ter esse apoio, mas deixar o leigo desenvolver mais algumas coisas frente à paróquia. Que, na minha visão enquanto leigo, isso eu falo, a gente conhece diversas paróquias, né, até por causa da comunidade, a gente vê ainda muita coisa presa na mão dos padres. Quando eu falo presa, é isso que o senhor falou. Às vezes é culpa dos padres, que não é coisa que o leigo pode fazer, coisa que o leigo pode ter à frente, mas vai segurando isso. Você acha que esse apoio, esse suporte, essa maior independência do leigo nas paróquias é o futuro, é o caminho que deve ser tomado? Com certeza. Se você quiser um trabalho de evangelização mais eficiente, por exemplo, a juventude, é os jovens. Por exemplo, eu visito doentes toda semana, mas quem vai antes na casa de cada doente e faz, sabe? É a pastoral da saúde. Então, o papel do leigo, porque a nossa missão de sacerdote, além do culto, né, é, é anunciar a palavra e preparar aqueles leigos para que eles sejam capazes, né, de assumir esse evangelho também, assumir essa missão. É o povo sacerdotal. Todos nós somos o povo de Deus, cada um com a sua função diferente. A função do sacerdote é ministerial, própria, específica, né? O sacerdócio. Mas os outros leigos, eles têm a missão de anunciar também, de cuidar, de agir com misericórdia, de dar testemunho também. Isso tudo sempre está voltado ao sacerdote, mas na verdade é para todos nós. Portanto, para mim, a igreja é povo de Deus. Essa Sim. definição, para mim, é a maior de todas. A igreja é povo de Deus, é um povo que caminha em direção a Cristo, e tem que aprender com Cristo a caminhar. Então, não é um privilégio para os sacerdotes apenas, padres, mas é para todos, né? Não, essa coisa da clericalização demais, eu acho pobre. Né? A gente vai diminuindo muito os leigos. Quantos santos leigos! Hoje passou Sim. as relíquias de um jovenzinho santo que vai ser declarado santo no próximo dia 27 deste mês, no Domingo da Misericórdia. Vejam só, olha o quanto esse jovem, com a força do testemunho dele, está levando a tantos outros jovens para Deus. Sim. Né? Então, é nisso que nós temos que acreditar. Eu não sou dono do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser monopolizado por mim, nem por bispo, nem por ninguém. Né? Então, ele sopra, ele é uma força que ninguém segura, ninguém pode pôr dentro de uma caixinha, dentro de um saco. O padre Léo falava, não dá para colocar o Espírito Santo numa gaiola, né? Não dá. Né? Então, se você permitir ele agir, ele age. Se nós permitirmos. Sim. Ele vai agir e vai fazer coisas muito bonitas. Eu acho que essa experiência de Manaus me ajudou a ver muito. Por exemplo, a minha paróquia em Manaus era muito pequena em relação a outras. Nós tínhamos paróquias em Manaus com mais de 100 mil habitantes, Nossa. com mais de 38 comunidades dentro de Manaus. Mais Uma de paróquia 38, só. uma paróquia só. Então, em relação a essas, a nossa era pequena, mas tanta riqueza dentro daquela comunidade. O senhor foi lá, Bom, né? eu fui, vi isso daí. Tanta riqueza de leigos comprometidos. Tem um senhor que faleceu, eu gostava muito, Adamor. O senhor Adamor era do pastoral do batismo. Ele vinha de uma caminhada com as irmãs, ele estava presente antes da paróquia existir ali. Nossa. Então, ele cuidava muito, sabe? Muito responsável, formação.
Então, tinha os leigos coordenadores dos núcleos, que não são comunidades, mas núcleos. Eles conduziam o círculo bíblico toda quarta-feira. Então, esses pequenos núcleos se reuniam em uma casa para rezar o círculo bíblico, partilhar a palavra de Deus. Então, são pessoas muito capazes. Então, essa experiência que eu acredito que a gente deve viver aqui também, para que o evangelho possa chegar a tantas outras pessoas. Não dá para uma pessoa só, mesmo que ele seja o padre, conseguir fazer tantas Assumir tudo coisas. isso, né? Não, você tem que acreditar, né? Eu estava falando de obra. O Giovanni, que está lá à frente da obra, ele é ministro, ele é da paróquia, é do conselho, saiu porque é a empresa dele. Mas, sabe, eu falei, olha, tem que fazer calhas. Ah, vê o orçamento aí, Giovanni. Orça, viu? Não, vou tentar ganhar. Se a gente conseguir ganhar, melhor ainda. Então, aposte no trabalho do outro também, dos leigos. Eles fazem, às vezes, muito melhor do Muito que a melhor, gente. porque conhecem, porque A sabem. questão administrativa. Por exemplo, que é tão difícil, você falava de chata. Manaus, parece que eu não sei se era só a Betânia ou se as outras. Uma figura assim, eu não sei se tem institucionalizar administrador. Que até quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, a gente que fala administrador paroquial é um padre. Né? É. Mas não que Lá seja tinha administrador essa- paroquial, era o administrador para ele fazer a administração geral, né, tanto da econômica, patrimonial e etc. O padre não tem que ficar com essa preocupação, porque ele não é obrigado a entender de finanças, ele não é obrigado a entender de patrimônio. Não, a igreja própria, ela tem os conselhos administrativos, né? Lá em Manaus, eu conheci o Sr. Jorge, que vem sempre aqui em casa ainda. O Sr. Jorge ajudava tanto aqui. Eu tenho o Djalma, mas também tem um conselho como um todo, que tocam esse caminho aí. Então, mas Eu não é a maioria. é. Não é a maioria das a paróquias. maioria das paróquias que tem. Não, A Por maioria exemplo, das eu paróquias é na mão falo, do eu dou padre. graças a Deus, eu não ponho a mão de dinheiro, nunca pus a mão de dinheiro de igreja, nem em Manaus, nem aqui, nunca levei coleta para minha casa. Então, mas Nunca. é essa a função deles. E eu estou dizendo o seguinte, que na maioria das paróquias daqui, da onde a gente conhece, pelo menos, no estado de São Paulo, onde eu ando e tal, fica tudo na mão do padre, fica desesperado para dar conta de fazer tudo, ele não dá conta. Não. É muita coisa, quer dizer, E o padre cada fazer isso, comunidade tem muita gente boa, profissional e tem, capaz, capaz de fazer isso. Disposta. disposta. Por exemplo, às vezes a gente cobra a ação social das paróquias. A gente cobra, não, a gente ouve muito essa cobrança. Né? O que a paróquia faz de social? Inclusive, a Caritas nossa, a Arquidiocesana, está fazendo essa pesquisa aí pelas foranias afora. E aí, geralmente, às vezes o padre vai dizer assim: não, mas eu já não estou dando conta do que eu tenho que fazer, eu vou inventar mais coisa para fazer. Mas não é você que vai fazer, criatura. Qual, por exemplo, paróquia que não tem uma assistente social? Toda paróquia, assistente social tem na esquina, tudo quanto é canto, né? Não precisa menosprezar, assim, a classe. Não, brincadeira, mas toda paróquia tem um assistente social, ou 2, ou 3, ou 4, sei lá eu. Então, o que custa, de repente, o padre delegar, quer dizer, que você falou, faz uma reunião com quem trabalha na área social, assistente social, você é assistente social, né? Olha, a gente precisa fazer um trabalho social, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, na paróquia, fazer um levantamento de famílias assim que estejam passando por dificuldades. Então, quer dizer, tem lá um grupinho que vai falar. E às vezes, não é que eu preciso de caçar qual família. Às vezes está dentro da igreja. Às vezes a pessoa que está sentada do meu lado está desempregada, passando necessidade, muito. precisando de comprar remédio, não tem dinheiro, e eu não sei. Sabe uma coisa que eu consigo deixar mais eficaz? É eu conhecer as pessoas. Por exemplo, eu sempre tomei como missão domingo. Domingo é o dia do Senhor, é o dia que o padre está na comunidade. E é um dia que eu tiro para almoçar com as famílias. Você tem o hábito de ir. Lá em Manaus, Sertãozinho, até deixa umas arrepiadas. Eu digo, eu vou almoçar domingo que vem em tua casa. Mas domingo que vem eu vou lá. Bom, mas pelo menos seria a vida do domingo que vem. Né? Porque vai, pessoal, vou lá na tua casa almoçar. Eu conheço um que fala, tô indo hoje lá. Mas eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Foi até eu posso falar o nome dele, que o pessoal gostava muito dele, ao seu. E a cidade foi Santo Antônio, que ele falou isso para uma paroquiana, né? Eu vou almoçar na tua casa hoje, a mulher quase desmaiou. Pelo amor de Deus! Por que você está preocupado? Não, eu quero comer ovo frito com arroz. Ela ficou feliz da vida, né? Porque tem muito E é um isso. momento que você conhece, pois você está vendo as pessoas, mas você não sabe nem o que ela faz, nem sabe. E é uma oportunidade também dos paroquianos ver que o padre é de carne e osso. Porque de repente ele pensa que o padre está lá em cima, no pedestal, inatingível, o padre é um ET. É esse o ponto que eu queria chegar, né? Desde lá da hora que o senhor falou lá em Manaus como que funciona, né? Daqui ser diferente. Eu falei assim, o Concílio Vaticano II nos traz essa visão, igreja, povo de Deus.
do povo, né? Então, assim, o padre, ele é povo de Deus. Sim. Tá? Ele tem ali o sacerdócio ministerial, mas ele é de carne e osso, ele tem os seus erros, tem suas falhas, tem seus pecados, tem suas virtudes, como todos nós temos. E ele não tem que ser tratado, é lógico, tem toda a questão da dimensão do respeito, tudo, mas não tem que ser tratado como um extraterrestre. E eu falo isso porque eu vejo muito isso até em novas comunidades. E muitas novas comunidades passou por falências, onde padres tiveram que sair das novas comunidades, onde novas comunidades fecharam, onde o fundador era padre, o padre foi afastado ou pelo bispo, ou por alguém, ou ele mesmo teve que sair, porque o padre é colocado num pedestal. Ah, ele não. Nossa, o padre vai comer lá em casa. Nossa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer camarão. Nunca fiz camarão na vida. Aí, porque o padre vai, eu vou fazer camarão. Não, Lógico Mas eu gosto de camarão. eu sou alérgico. Se você for lá em casa, eu sou gosta também, né, alérgico. João? Se você Não é quiser alérgico, né? fazer, eu vou lá. Mas você sabe que eu falava porque nós tivemos uma formação muito boa até com o meu orientador. Vou puxar o saco. Olha lá, ele já Dom tirou Hugo, nota, Dom Hugo, né? Que é um padre que ele é o vigário judicial da Diocese de Uberaba, né? E ele é um conhecidíssimo no meio canônico, tal, etc. Mas você sabe que ele veio falar sobre a questão do relacionamento entre administrador e administrado, falando em eclésia, ou seja, do padre para com a secretária, para com os membros da pastoral, para com os outros membros do clero, do bispo para com os padres, para com os diáconos. Então, ou seja, desse relacionamento, os perigos que hoje rondam pela legislação que nós temos, etc., a questão porque a gente, quando fala assim, o pessoal fala assim, abuso sexual. Não, moral, por exemplo, né? Trabalhista, essas coisas todas que envolvem, são todos cuidados que tem que se tomar. E ele dizia uma coisa interessante, até porque você lembrou de novas comunidades, que ele falava assim, não se pode idolatrar, de endeusar. E ele até brincava, né? O jeitão dele, né? Ele falava assim que ele chegava e o fundador chegava, o membro da comunidade ia cumprimentar e já fazia assim. Sim, mas é verdade. Já o anel assim, já beija aí, né? Já beija aqui, né? Que eu sou autoridade. Mas algumas coisas é uma é coisa que verdade. não tem lógica na igreja, não tem. Eu acho assim, No mundo de hoje não cabe mais isso. Eu falo, não a cabe. gente ia no Eu acho assim, encontro. atos de respeito, por exemplo, eu acho bonito, eu acho bacana. Por exemplo, eu tomo bênção do bispo, do padre, eu não tenho vergonha nenhuma na frente de qualquer um, porque eu acho bonito. É uma questão de reverência, não de deusar a pessoa, não, porque eu quero ser abençoado. O que ele vai responder? A mesma coisa um filho que toma benção pai, benção mãe, o que ele vai obter como resposta? Deus te abençoe. Deus te abençoe e pronto, acabou. Então, mas infelizmente, isso vai por os dois lados. Seja, às vezes, pelo povo que faz isso, que precisa ser orientado a não fazer, a não endeusar, a não divinizar, ou adorar o padre ou a autoridade, seja ela qual for, o fundador, o moderador, sei lá o quê. E também da parte da pessoa que está recebendo isso, né? Dela Não acreditar muito. não acreditar muito, ou então ela começa a querer exigir isso. Eu exijo esse tratamento. Porque o A falta de respeito. respeito. Eu só vou se eu sentar na mesa, na cadeira do centro. Não, para Eu acho que o respeito Tem ele essas coisas. existe, deve existir igual. Quando a gente vai acompanhar o irmão Francisco numa palestra ou em algum lugar, eu tô vendo lá, ele tá ocupado, ele tá preparando alguma coisa. Então eu ir lá pegar uma garrafa d'água, irmão, isso daqui é pro senhor, isso Não, não isso não é é, puxar isso, saco, isso isso é é qualquer normal. Mas algo que me incomoda muito, eu sei que incomoda o irmão Francisco também, é que às vezes a gente ia, apesar que faz muito tempo que eu não vou em encontros, né? Mas alguns congressos, eu vou falar de nova comunidade. Eu vou falar. Que agora né? tem as igrejas Aí, protestantes fazendo isso. A gente vai cobra. Eu lembro que eu fui num congresso de novas comunidades. É do cercadinho que você O fala. nosso podcast chama Entre Irmãos porque é o princípio que as novas comunidades seguem. Nós somos irmãos entre os irmãos. Então o irmão Francisco ele é fundador, ele é diácono, mas aqui ele é um irmão entre irmãos. Né? É igual o Papa fala isso, né, com os outros bispos. Né? Eu sou um entre todos. Ele sempre assina servos dos servos. Exato, sabe? Então, aí eu vou num congresso onde tem lá 500 pessoas participando, 450 embaixo, lá do lado do palco, no cantinho, tem um chiqueirinho com Cercadinho. 50 fundadores.
Cercadinho. Com Não 50 só fundadores, tem lá Não, aquele- 50. os estrelinhas que a gente fala. Né? Isso, Sabe E que eu vou- agora tem, se vocês chegaram a ver, agora que inclusive tem várias matérias por esses dias criticando, eu acho que a gente podia até bater uma bola em relação a isso para ver o que vocês pensam, né? Algumas igrejas, né? mas não hoje. Eu Várias tô preocupado denominações. com o padre Tiago, que eu sei que tem compromisso lá, o horário. Várias denominações que estão separando um lugar de destaque, mas parece que as pessoas pagam para poder ficar naquele lugar. E não é qualquer pessoa que pode ir naquele lugar. E geralmente são pessoas que têm algum tipo de influência, seja ela econômica, financeira, seja ela de fama, de poder, sei lá. É uma coisa que É o, meio é o complicado. grande perigo, sabe? Vamos falar de modo geral. A pregação do Papa Francisco, de modo geral, se você observar, ele nos coloca contra esse caminho mundano que a igreja pode tomar. Né? Quando eu falo igreja, todos nós. Há muito popstar dentro da igreja. E Jesus não precisa de popstar, não precisa de gente famosa. O que Jesus precisa são homens corajosos, capazes de assumir o seu reino e pregá-lo, anunciá-lo. É isso que Jesus nos deixou como herança. A igreja de Cristo é aquela que caminha no meio dos homens, que se faz carne. Afinal de contas, nossa fé não é sentimental. Sim. Como muitos traduzem fé como sentimento, choradeira, essa coisa toda que Emocional. hoje tem por emocional. A nossa fé é encarnada. Então, a gente percebe e enxerga a fé na nossa carne, no nosso modo de agir, no nosso modo de tratar as pessoas. Isso é ser um homem, uma mulher de fé. Agora, nós vivemos uma sociedade que essa coisa do ser famoso, vejam só, antes as pessoas buscavam riqueza, hoje buscam fama. Né? O TikTok está aí, um monte de gente, Instagram, as redes sociais de modo Sim. geral, um monte de gente querendo ter seguidores. E a resposta é para quê? É só para ser famoso? Então, infelizmente, a gente começa a acreditar que a gente é muita coisa quando a gente não passa de um servo inútil. Né? Assim que o próprio Evangelho nos diz. Eu sempre digo para as pessoas, no Evangelho de Jesus Cristo, Marcos, Lucas, Mateus, João, nunca aparece a imagem do coletor. Nós não viemos fazer coleta, nós viemos plantar, somos semeadores, somos responsáveis para edificar, plantar o reino de Deus. A colheita não somos nós que fazemos. Para mim, quem busca esse caminho é quem quer fazer apenas coleta. E a coleta é do reino, é de Deus. Mas Exatamente. esse chiqueirinho, eu falo chiqueirinho porque o termo. Eu falo cercadinho. É o termo que a gente usa. Cercadinho, esse chiqueirinho. Porcos. Não é por causa disso. Porque um grande homem que foi para um chiqueirinho mandato da igreja, do Papa, né? Do Papa não, de um cardeal virou santo, que foi São Francisco de Assis. Né? Volta para Porciúnga, de onde vocês vieram. Aí São Francisco foi com seus seguidores, passou a noite lá no chiqueirinho, e o Papa viu e mandou ele entrar, né? Mas não é isso. Quando eu falo isso dessas, vamos dizer assim, autoridades, ou que se acha autoridades, eu acho que é um reflexo dessa clericalidade que o senhor disse, né? Isso, o padre tem que ficar separado, o fulano ele tem que ficar separado, esse aqui, a autoridade tem que ficar separado. Igual o irmão Francisco, ele é diácono, então na hora que ele vai comer aqui na comunidade, a mesa dele tem que estar separada. Né? Então, essas coisas, e as pessoas começam a acreditar que deve ser assim. E as pessoas começam a acreditar que com o padre deve ser assim. Né, que, não, o padre, claro, volto a falar, tem toda a dignidade ministerial que deve ser dado respeito. Mas, às vezes, o padre sendo humano, como eu disse, com suas fraquezas, às vezes o povo dá essa elevada nele, e todo mundo gosta de ser bem tratado, né? Só que, às vezes, é muito bem tratado, quanto mais ser bem tratado, mais ser... E aí começa aí tomando muitas coisas e pegando toda a autoridade. Talvez a palavra não é ser bem tratado, é exaltado demais, né? Mas eu acho que aí cabe nós, lembrar que nós somos sacerdotes, mas nós somos discípulos, seguidores do Cristo, né? Nós seguimos a quem? A Cristo. Anunciamos a quem? A Cristo. Consagramos no altar a quem? É a Cristo. E que Cristo é esse?
às vezes a gente diviniza demais para esconder aquele humano do Cristo, que era o filho de Maria e José, um carpinteiro, pobre, com uma única túnica, que nem tinha lugar para descansar a cabeça Sentia muitas fome, das vezes. sentia sede, que ia no banheiro. É esse Isso, Cristo que nós o anunciamos. Encarnado é isso, né? Porque se não fosse encarnado, sim. Mas muita gente foge do Deus encarnado. Quando a gente fala, nós estamos aqui, não tem como a gente não se envolver com o que está aqui. Isso. Eu não estou dizendo que você tenha que fazer o que estão fazendo, mas não tem como você tapar os olhos para o que você vê. E aí eu lembro aqui uma frase que o próprio Padre Fábio disse também quando esteve aqui, essa questão, se somos discípulos, seguidores de Cristo, é porque queremos e buscamos essa santidade. E ele dizia o quê? Buscamos este Cristo, né? Exatamente. Esse Cristo que está Esse relatado Cristo que no está relatado no Santo Evangelho. E aí, quando ele diz que todo santo tem passado, acho tão bonito isso. Santo Agostinho ele falou, né? Todo santo tem passado. Santo Agostinho Ou seja, São João Bosco que ele falou? Santo Agostinho. Santo Agostinho. Todo santo tem passado. O que quer dizer? Todo santo pecou. Olha que bonito. E ao mesmo tempo ele diz assim: e todo pecador tem futuro. Quer dizer, o pecado tem perdão, misericórdia de Deus. Então, Domingo no isso. Evangelho, o senhor deve, claro que o senhor fez homilia, eu achei muito, eu gosto muito da Quaresma demais, acho É forte, que né? é muito forte. Por exemplo, aquele momento que o Evangelho diz, Jesus se inclinou e pôs o dedo e começou a escrever. Esse inclinar-se, colocar o dedo na terra, na areia, no chão, Jesus, as pessoas, eu vi até teoria do que Jesus estava escrevendo. Não estava escrevendo nada, o Evangelho não quis dizer. Não falou nada disso. O que Jesus estava mostrando é que ele estava se colocando no chão. Quem estava no chão? Era a pecadora, a mulher adúltera. Ela estava na situação de chão, ou seja, para ela só tinha em vista a morte, mais nada. Não tinha saída. Jesus olha para aquela pecadora, aquele que não teve pecado, se inclina, coloca-se na mesma posição dela e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Começou a sair um, a começar pelo mais velho. Os mais pecadores. E ele disse para aquela mulher: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. A mulher, quem é essa mulher? Qual a imagem feminina no Evangelho de João é muito forte? É uma mulher anônima para simbolizar muita coisa. Né? A igreja. Somos nós pecadores. É ele que não teve, não é a cruz que ele fez, ele não fez isso na cruz, se inclinou, morreu como um pecador, como o maior dos pecadores, que a cruz era a maior condenação, maior vergonha, se inclinou ao nós, se encarnou, se rebaixou até nós, e aquele que não teve pecado morreu por todos os pecados do mundo. E ele continua a se inclinar pela Ele nos sua diz, igreja. ide e não pequeis mais. E ele continua a se inclinar para a sua igreja. E nesse tempo de Quaresma, que eu falo que quando os pessoal brincam assim, qual o tempo de litúrgico, sabe? Gente, tudo bem, a Páscoa é alegria, você vai usar a Quaresma. Eu gosto de um verbo que a gente vai usar muito essa semana, que a gente usa muito na Semana Santa, que é justamente o esvaziou-se. Esvaziou-se de si mesmo. Evangelho de João, a narrativa da sexta-feira. É muito bonito, é muito profundo quando a gente olha essa palavra e toda a simbologia que ela tem dentro do contexto em que ela é usada. Né? Para a gente poder não entender Deus, que a gente nunca vai entender, claro, não teria condição. Mas pelo menos de tentar chegar perto. É que por mais tudo que a aquilo gente significa. Por mais que a gente tente tantas teorias, mas na verdade só foi por um motivo, porque amou. É o amor. A única cura real é o amor. O único meio de ser salvo é amar. Portanto, se não amamos, não conseguimos atingir a Jesus Cristo. E para a gente só caminhar por isso, precisa amar as pessoas, meu irmão. A música, né? A gente precisa começar a amar as pessoas. Preciso amar as pessoas. Isso daí é Legião Urbana. Isso daí é Renato Russo. Música, não é? Eu gosto. Legião Urbana. Legião Urbana. Mas olha que bonito isso que o senhor falou. O Evangelho da semana passada traduz, ou melhor, a frase de Santo Agostinho traduz o Evangelho da semana passada.
Não existe santo sem passado. que nem pecado. Jesus, ele lembra daquelas pessoas que ali se julgavam santas para apedrejar aquela mulher, Jesus lembra ela dos passados dela. Uhum. E não existe pecador sem futuro. E Jesus, quando vira para aquela mulher e fala assim, vai, não volta a pecar, ele dá o futuro, ele devolve o futuro Esse para é o aquela mulher. testemunho do próprio Santo Agostinho. É É ele. ele. Ele É está ele. dizendo sobre ele. Sobre ele. A vida dele, O passado o dele. passado, né? A força que ele se tornou. Então, assim, é muito bonito. E a gente vive um mundo tão cruel, né? Tão pouco misericordioso, tão rápido para jogar, tacar pedra, às vezes sem mesmo averiguar se era verdade ou não. Destrói primeiro, depois É. a gente vê o que. Depois ele fica. Então, acontece. o apelo de Cristo para nós continua assim, caráter emergencial, né? Precisamos curar o mundo. Eu acredito que somente é Cristo que tem um projeto realmente de paz, de um sentido de vida para nós. E Só Ele tem a oferecer. sim, é ele que tem o sentido, e o sentido é o que o senhor disse, é o amor. Tudo vai se resumir no amor. E o padre Fábio falava, né, de Beato Carlo Acutis, Santo Carlo Acutis, melhor dizendo, São Carlo Acutis, São, né, ele é santo, são. que ele falava que ele estudava muito Jesus Cristo, ou muitas coisas da igreja, a vida dos santos, a teologia, ainda tão jovenzinho, porque ele precisava amar. Que ele fez a primeira comunhão com 7 anos, ele queria amar Jesus. Só que ele falava que ele só podia amar aquilo que ele conhecia. Já conheci. Porque o amor ele precisava conhecer, não era só ficar no campo da emoção, que muitas vezes a gente vê, né? Tantos lugares que investe tanto na emoção que a pessoa vai, chora, 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 só que não é oferecido nenhum alimento mais sólido para ela, e aí esse amor acaba não seguindo. E aí nós voltamos lá no campo da formação, que a gente já falou. Lá, A exatamente. importância da formação. Eu lembro que quando você era seminarista, você falava, eu vou até falar no nome dos boi aqui agora. Fala milagre, falo santo, não tem problema. Mas ele era uma pessoa que gostava muito de você, porque eu não sei se a gente trabalhava na mesma área, a gente conversava bastante, era o finado Padre Bunholo, saudoso Padre Bunholo. Né? Agradável. E ele perguntava, cadê teu filho? Eu pego e o pessoal tinha assim, a fama de que a paróquia dele, o pessoal era muito bem formado. Os leigos tinham formação. Então, quando você tem uma paróquia onde os leigos têm formação, onde eles conhecem, onde eles sabem, não é só a formação em algumas coisas, não. Essa formação sobre a igreja, sobre o catecismo, sobre a doutrina, sobre várias coisas, eles não desviam tão fácil. Não é qualquer vento que leva. Não. Olha, eu pensei alto em coisas profundas, por exemplo. O mundo tem medo do conhecimento. O mundo tem medo. As autoridades têm medo que as pessoas conheçam. Alguns de nós talvez tenham medo que os leigos conheçam. É muito mais fácil a ignorância, porque você manipula, você mente, você extrai riquezas dela. Né? O Estado brasileiro, o mundo de modo geral, a gente vê muito isso presente, infelizmente, né? E a gente paga um preço muito grande pela ignorância, né? Eu escutei uma famosa uma vez dizer: o preço é muito alto e nós já sabemos o preço da ignorância, nós não podemos andar na rua. A gente não pode fazer muitas coisas mais, não podemos ir mais a pé com tranquilidade, não podemos caminhar pelas calçadas à noite para tomar um sorvete. Então, a ignorância paga um preço muito grande. Dentro das comunidades também se paga um preço muito grande. Porque uma igreja, a nossa obrigação é formar a igreja. Formar a igreja é formar um povo consciente. Um povo inconsciente, qualquer vento leva. Exatamente. E a gente vê muito isso, né? Eu vejo assim, pessoas que ficam de del em del pulando atrás desse experiência com Deus é se elas chorou muito pouco. Isso não é uma experiência de fé. Na verdade, a experiência de fé é a nossa capacidade de se aproximar de Jesus, conhecê-lo e assumi-lo como projeto de vida na nossa vida. Mais uma vez, é encarnar. Nós voltamos a Papa Bento XVI, né? Que eu falo assim, nós precisamos dar razão à nossa fé.
Com certeza. O que significa dar razão à nossa fé? É entender racionalmente o que é a fé. Não que você vai explicá-la, não é isso. Né? Mas de dar razão, então, assim, é busca do conhecimento. E aí você vai ter uma fé sólida. Fé e razão. Né? Uma não exclui a outra. Não. Muito pelo contrário. E aí a gente João volta, Paulo Elas II caminham já dizia juntas. isso bem, né? Vidratio. e a gente volta, E o Papa Francisco avança um pouco mais, dizer que ciência e fé nunca estiveram distantes. Exatamente. E isso tudo a gente volta lá em Santo Agostinho, 2 asas, fé e a razão, né? Que nos leva a essa compreensão. Gente, mas entendendo os compromissos que o padre tem, observando o relógio... Daqui a pouco o bispo Daqui liga. a pouco o bispo liga para ele e fala assim, ó, vocês estão de brincadeira comigo. Eu tô esperando aqui. Então, padre, te agradecer demais a participação. Tenho certeza que foi muito rico e tem muito mais coisas para a gente explorar. Né? Eu acho que a gente pode, como a gente vem falando com alguns convidados, marcar uma outra data para a gente vir aqui, explorar alguns assuntos nesse sentido. E como é bacana ver, né, o irmão Francisco e o senhor aqui sentado na mesa, que o senhor é um fruto para a igreja, que a comunidade deu, e de ver e entender o irmão Francisco, né, quando a gente olha para o senhor, e aqui eu falo enquanto irmão de comunidade, a gente olha para o senhor e vira e fala assim, gente, por que a comunidade existe ou por que a comunidade foi fundada? A gente olha assim, por mais que eu falei que somos iguais, mas se nós não tivermos sacerdotes, nós não temos aquilo que é mais precioso para nós, que é a Eucaristia. Então, só a vocação e a ordenação ministerial do Senhor já responde todo o porquê da comunidade. Valeu a pena. Valeu a pena. Tá, então, quero te agradecer muito pelo seu testemunho na comunidade, pela sua vivência ministerial e dizer como é bonito ver vou dizer assim, sei que não é isso, mas ver a árvore e ver o fruto sentado um diante do outro conversando. É muito bonito. Eu que agradeço, meu pai, a você, Marcão, a comunidade. É uma alegria estar aqui. Eu estava vendo os padres amigos aqui, eu falei, ué, eu não vou nesse negócio, não. Mas que bom, obrigado, agradeço, que Deus abençoe o trabalho de vocês, esse podcast pode continuar crescendo muito, que vocês continuem firmes. Eu agradeço mais uma vez o convite, o Janderson que está dando apoio aí a nós aqui nesse momento. Muito obrigado e que nunca falte a misericórdia de Deus na vida nossa. Amém. Suas palavras, irmão Francisco, depois o padre... Hoje nós temos dá bênção bênção. sacerdotal. Olha que coisa chique, né? Isso é muito importante. Então, o meu abraço a todos. Eu agradeço ao meu filho Tiago por ter nos dado o prazer da sua presença, da sua honra. Eu acho assim que foi um programa tão diferente hoje. Eu não sei. Foi completamente diferente dos demais e daquilo que a gente pensava que seria. Porque nós aprofundamos, se a gente falar desse Deus, falar a quem servimos e tal, de uma maneira assim, bem leve, mas eu acho que foi muito bacana, foi muito legal. Então, nosso muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até segunda-feira que vem. Padre, sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, Santa Luzia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tem todos um meu grande abraço, que Deus sempre os abençoe. Amém. E você que nos acompanhou, esteve com a gente aí até agora, manda esse podcast para os seus amigos, fique atento nos cortes, fique atento aí nos temas que nós vamos trazendo. E muito obrigado, até a semana que vem, Entre Irmãos. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.
podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.